bom dia! Entrar ao vivo no Instagram para apresentar o volume 2 de matemática do segundo ano. Deixa o Instagram avisar. Eu sei que bastante gente acionou a notificação para ser avisado. Olá, bom dia, Mônica! Olá, bom dia, Carol! Bom dia, marido! Obrigada por tudo! Tá de plantão a Mônica. A Mônica é fã número 1 do Família de Trigo. É uma querida. Bom dia, Paula. Bom dia, bom dia. Entrei com alguns minutos depois. Bom dia, Esther. Ansiosa também. Vamos lá. Como estão todos vocês? Estão animados? Estou ansiosa também para mostrar o material para vocês. Foi um parto, né? Como vocês imaginam. Mas é aquelas coisas que vale a pena, né? Bom dia, Thales! Provérbios 32 é ótimo. A bicha... Ela errou na digitação, mas eu acho que eu tô mais pro 32, meio desconhecida ali ainda, do que de fato o 31. Mas a gente chega lá com fé em Deus. Vamos lá. Bom dia, Lê. Ficará gravado assim, tá bom? Vamos começar então. Hoje vai ser a apresentação do material de português e matemática, que é a parte que ficou pronta do segundo volume, né, do segundo ano. Bom, o primeiro volume, o que aconteceu lá, né? Nós estávamos focados em desenvolver a fluência. Então, foi o primeiro contato que a gente teve com o material depois do material de alfabetização. Então, quando vocês me perguntam ali, o que eu faço depois do Alfa 4? Depois do Alfa 4, a gente vai para o material do segundo ano. Então, ali no primeiro, nosso foco era desenvolver a fluência, né? Então, a gente continua, tá? Nesse foco agora do desenvolvimento da fluência, mas agora compartilhado. A gente quer começar a aprofundar na língua, tá bom? Deixa eu só abrir aqui um pouquinho que tá meio calor. Esqueci até de pegar água, mas tudo bem. Daqui a pouco eu peço um socorro. Oi, Lari. Ok? Então, vamos lá. Saímos, então, da alfabetização. Tivemos o primeiro contato com o material de português, que agora vai começar a ampliar, né? Então, nós vimos um pouco de gramática, a gente começou a melhorar isso. O ganho de fluência. Então, nesse material de português, a alfabetização, o momento da alfabetização já foi superado. E agora a gente vai focar em aprofundar na língua portuguesa. Vou começar mostrando para vocês o material de português, então vamos fazer só essa introdução para situar, tá bom? Agora, no volume 2, a fluência ela continua sendo forte, né? A gente precisa continuar desenvolvendo essa fluência, mas agora ela divide espaço especialmente com a classificação de palavras, análise do texto, né? A gente vai começar a trabalhar a gramática e com mais foco também, tá bom? Então, esses são os dois caminhos-chefe desse material do segundo volume, ok? Eu vou mostrar pra vocês hoje de uma maneira um pouquinho diferente. Vou virar a câmera aqui pra gente começar, tá bom? O que vem no material e como é que a gente vai fazer. Ó, hoje eu vou mostrar pra vocês no virtual aqui, pra ver se eu não preciso ficar mexendo muito a câmera, tá bom? Eu vou só acertar aqui e a gente vai passando aqui, acho que vai ficar melhor pra vocês verem do que ficar... Ai, vem pra cá, vem pra lá. Antes de entrar aqui propriamente nesse material, o que vem? Ele vem o material de português. Ele acompanha a história, né? Que nesse volume é a história do Caixinhos Dourados e os Três Ursos, né? No anterior foi a história da Galinha Ruiva. É uma história agora mais comprida, com mais texto, mas também lindamente ilustrado, ó. E é esse texto que vai nos guiar durante esse material do segundo ano, tá bom? Como o nosso foco continua o desenvolvimento de fluência, ele vem uma avaliação de fluência. Essa avaliação, como o nosso texto agora é mais longo, eu dividi em 3 partes, tá bom?
Então, se a tua criança tiver dificuldade para ler as 3 partes de maneira sequencial, deixa eu mostrar aqui. Ih, enroscou uma página. Ah, não. Enroscou assim. Aqui. Tá vendo que é um texto bem mais comprido? Mas dividir nas 3 partes que você consegue, então, dosar se for o caso, se você achar necessário, tá bom? Não precisa cansar a criança, porque como você está trabalhando a fluência, conforme ela vai se cansando, mais lento vai ficando o ritmo. Então, se a tua criança precisa de uma pausa, vamos ler a parte 1 agora. E aqui embaixo você vai poder ver quantas palavras ela leu e aqui você vai colocar o tempo que ela levou para ler, tá? Aqui na parte 2 também tem esse espaço para anotação, né? Quantas palavras tem aqui nessa parte 2 apenas e quanto tempo ela levou, você anota ali. E a parte 3 a mesma coisa, tá? Aqui no final você tem uma parte onde vai ter uma tabela, né? Do que espera-se para aquela criança, naquela idade. No segundo ano que a gente está tratando, seria de 80 a 90 palavras por minuto. Provavelmente ela vai já estar bem mais avançada do que esse valor, que é o padrão, tá bom? Mas aqui você vai colocar o nome da criança. Esse texto tem 850 palavras. E aqui você vai colocar lá o segundo ano, qual foi o tempo de leitura, qual foi a data e quantas palavras por minuto ela foi capaz de ler, tá? O que eu sugiro para vocês? Sugiro que vocês façam essa leitura. É o mesmo texto, tá, gente? Do livro, com o da avaliação, com o do material. Por que eu coloco assim, dessa maneira? Porque aí não tem as imagens para distrair a criança durante a leitura, tá bom? Por isso que eu faço uma terceira versão, que é para manter o foco na leitura mesmo. Mas é o mesmo texto. Sugiro que vocês façam essa avaliação no início, tá? Antes de começar o material, que aí você vai ver de onde a criança está saindo, aquele primeiro contato com o texto. Você pode ter lido o livrinho para ela uma vez, não tem problema nenhum, e depois aplicar a avaliação, para ela saber o que acontece na história, já ter uma noção do contexto, tá? Isso é bem ok, pode ser feito sim. Mas fazer uma avaliação prévia antes de trabalhar o material e no final você aplica novamente a mesma avaliação para ver a evolução, tá bom? Então vamos começar para o material direto, tá? Acho que assim tá legal. Tudo bem até aqui? Vocês podem ir mandando perguntas aqui no comentário se tiverem ou aqui na caixinha aqui embaixo, tá bom? Então, esse material aqui, ele é o combo, o material de matemática já está na sequência. E aqui a gente vai começar, então, o material de fluência, gramática, ortografia e caligrafia, tá? No primeiro, vocês vão perceber que também teve mais exercícios de caligrafia. Aqui, a caligrafia, ela vai entrar não como um exercício específico de cópia, né? Em alguns momentos até entra, mas agora ela vai entrar em outros momentos de um pouquinho mais aprofundado, ok? Aqui nós temos um sumário do que vai ser trabalhado. Nós vamos chegar a estudar aqui 5 classes gramaticais. Lembrando que o objetivo aqui, deixa eu até virar aqui para mim. O objetivo desse material, quando a gente trabalha as classes gramaticais, vocês vão ver que todo momento a gente vai repetir. O que é um substantivo, o que é um adjetivo, o que é um artigo, o que é um numeral, o que é um verbo, né? Por quê? Porque o nosso foco não deve ser que a criança memorize os termos, tá bom? O foco aqui é que ela entenda o que quer dizer um substantivo, né? O que isso quer dizer? Quando eu falo que uma palavra é um substantivo, falar e acertar o nome, né, daquela classificação, ela não é o nosso objetivo, porque ela é vazia em si. O que a gente quer é que a criança consiga olhar as palavras e entender que cada uma delas tem uma função no texto. Ela será capaz de classificar, ela vai ter lá guiando, né, para que ela saiba o que é um substantivo, um adjetivo, mas a gente precisa que ela internalize o significado daquilo. Se ela esquecer de um momento ou outro o nome, não tem problema nenhum. O importante é que ela entenda aquela função daquela palavra naquela frase, ok? É daí que a gente passa. A gente vai desenvolver o pensamento, a inteligência, tá? Não necessariamente memorizar todas as classes gramaticais de maneira, enfim, que não tenha sentido em si. Esse é o nosso objetivo inicial, ok?
Então, volta para a apostila, vamos lá. Essa apostila também ficou maior, tá bom? Então, enquanto a outra tinha 78 páginas, se não me engano, essa já tá com 117, mais os anexos. Então, vamos lá. A gente começa com a história da Caixinhos Dourados e os Três Ursos. Né? Aqui também vocês vão ver que ela tá dividida em partes e ela tem imagens para cada uma das partes. Contextualizando, para quem não sabe, é a menina, os ursos que dormem durante o inverno, despertam na primavera, a ursa faz o mingau. Como está quente, eles vão passear na floresta para esperar o café da manhã esfriar. Enquanto isso, uma menina que mora por ali também, Caixinhos Dourados, ela vai desobedecer no pai dela, ela pula a janela e aí ela começa a passear pela floresta e acaba encontrando a casa dos ursos. Nessa casa, então, ela olha, espia, vê que não tem ninguém e ela entra. E aí, então, ela começa a experimentar o mingau que tá na mesa, ela come o mingau do pote pequeno, né? Ela vê as 3 cadeiras dos 3 ursos e ela senta em todas elas, quebra uma delas, que é a pequenininha. Depois ela vai para o quarto, experimenta as 3 camas e acaba dormindo na cama do urso pequeno. Enquanto isso, voltam os ursos e o que eu tô fazendo pra vocês é esse exercício aqui, tá bom? Voltam os ursos pra casa e percebem, alguém mexeu no meu mingau, alguém sentou na minha cadeira, né? Por fim, eles vão até o quarto e encontram a menina dormindo. Ela se assusta muito, pula a janela e sai correndo. Então, essa é o geral da história. O que eu fiz aqui foi esse exercício aqui que a gente chama de paráfrase, né? Então, você vai ler a história com a sua criança e aqui o primeiro exercício que ela vai ter vai ser recuperar esses elementos, né? Então, aqui ela vai recontar a história nas palavras dela, mas usando a história inicial, os elementos da história inicial. E aqui eu deixo aqui 9 imagens que vão ajudá-la a se guiar, né? A guiar-se pelo contexto da história, ok? Então, sempre que a gente trabalhar paráfrase, vai ser nesse sentido. O desenvolvimento da fluência, a prosódia, para quem não sabe, é aquela maneira de ler. Sabe quando a gente lê assim, né? Era uma vez uma família de 3 ursos, morava uma casa na floresta, o filhote... Isso é uma prosódia ruim. Quando você vai ler com prosódia, aí você vai dar entonação, você vai dar vida para aquela leitura, você vai cuidar da pontuação, né? Então, isso é desenvolver a prosódia. Então, nesses exercícios de desenvolvimento da prosódia, é isso que a gente vai fazer. O aluno, ele vai ouvir primeiro a leitura do professor e depois ele vai ler. Aí vai ter momentos que ele vai ler sozinho, vai ter momentos que ele vai ler junto, né, com o professor, ou se eu tiver mais alunos, junto com os outros alunos, para ganhar o ritmo, sequência. Enfim, a gente trabalha a fluência com pilares e a prosódia é um deles, tá? Aqui, fluência, reconhecimento de palavras, que vai ser na cruzadinha. Agora eu vou passar um pouquinho mais ligeirinho, senão a gente vai ficar aqui o dia todo, tá bom? Tem exercício de compreensão do texto, caligrafia. Vamos relembrar aqui o que é um substantivo, que nós vimos já no primeiro volume. No primeiro volume nós vimos substantivo e adjetivo. Aqui a gente vai relembrar, né? Então, o substantivo, ele vai dar nome para as coisas. E aí, primeira vez aqui ele vai aparecer assim, já marcado em texto, tá? A criança aqui vai ler a frase, né? Os 3 ursos moravam na floresta. E aí ela vai identificar quais são os 2 substantivos aqui dessa frase e vai representar por um desenho. O substantivo é um nome de alguma coisa, é o que nomeia. Então, ela vai identificar na frase o que é que está dando nome aqui. O nome nessa, por exemplo, é ursos e floresta. Então, ela vai representar aqui um urso e uma floresta, né? Na casa, havia 3 cadeiras. Quais são os substantivos? 2. Casa, cadeiras e por aí vai. Perceba que não é só isso é um substantivo, isso é um adjetivo. É entender o que é um substantivo por diversos tipos de exercícios, tá bom? Aqui também o adjetivo, vocês vão ver que essa parte vai ser bem cumulativa, né? Então, a gente viu o que é o substantivo. Agora, a gente vai rever o que é o adjetivo, ó, sempre com o substantivo aparecendo ali, né? Então, lá na casa havia uma tigela, que é um substantivo. Qual é a característica dessa tigela? É que ela é pequena, né? Então, esse aqui é o adjetivo. A tigela é pequena. A tigela média, a tigela grande. E a criança vai relacionar aqui, ó, com a tigela, tá vendo? A gente falou o que é um adjetivo.
A gente mostrou aqui no texto, mas o nosso foco é na compreensão do que essa palavra tá fazendo ali, tá bom? Aqui também, olha, então, você vai completar com adjetivos, mas um adjetivo nem é que a criança fique, isso é um adjetivo, isso não é, isso é um adjetivo, não é. É que ela perceba que ela colocando uma dessas palavras aqui nesses exercícios, ela vai dar uma característica para o substantivo que tá já destacado aqui, tá bom? Bom, no capítulo seguinte, então aquilo foi revisão, porque nós já vimos isso no primeiro volume. A gente vai trabalhar aumentativo e diminutivo desse substantivo, tá? Então, o diminutivo indica o que é menor, o aumentativo que é maior, né? Então, isso relacionado ao quê? A um tamanho normal. Então, saindo do tamanho normal, pote, quando eu falo potinho, eu tô no diminutivo, potão, eu tô no aumentativo. E isso vem do quê? Vem de agregar o adjetivo dentro do substantivo, ó. Então, quando eu falo aqui, não sei se tá aparecendo com os dois comentários, né? Quando eu falo aqui que eu tenho um pote, eu estou falando tamanho normal. Quando eu estou falando que algo é menor, eu estou falando que é um pote pequeno. Eu falar um potinho é a mesma coisa de eu falar um substantivo com adjetivo. Tá vendo? Eu englobei o meu adjetivo dentro da palavra do substantivo. Deixa eu ver aqui. Só um segundo, se eu consigo desativar. Aqui. Queridos, vou desativar um pouquinho, que senão vai atrapalhar a visão de vocês aqui, tá? A gente já volta, vocês podem ir mandando perguntas aqui na caixinha de perguntas. E aqui nós temos isso, vão reagindo aqui para eu poder ver se vocês estão conseguindo entender ou não, tá bom? E aqui a mesma coisa, né? Um potão, eu englobei a palavra grande dentro do substantivo pote, ok? E aqui a gente vai trabalhar, então, essas questões do aumentativo e diminutivo. Como é que ela funciona, geralmente, né? A gente troca por inho, inha, zão. E aí a criança vai ter aqui o normal. Qual que é o normal dessa figura? Carro, carrinho, carrão. E aqui ela vai fazer com todas as figuras. Aqui é uma lista, né? Então ela vai identificar o que tá faltando. Então no primeiro eu tenho aqui livro. Qual que é o diminutivo? Livrinho, o aumentativo, livrão. Agora eu já tenho o diminutivo. Qual será que é o normal da palavra pãozinho? E aí ela vai fazer o processo inverso. Pão, pãozão. Aqui ela começa no aumentativo, ela tem que inferir qual é o diminutivo e qual é o normal dessa palavra. Né? Aqui nós temos a relação, né? Substantivo adjetivo com o diminutivo do substantivo. Então nós temos um doce pequeno é um docinho. Um pássaro pequeno é um passarinho. E aqui ela vai inferindo o substantivo na forma diminutiva. Aqui, a mesma coisa no aumentativo. Aqui nós estamos vendo, né? Potão, livrão, carrão e por aí vai. Mas nem toda palavra com ão é um aumentativo. Então, ela vai identificar o que está no aumentativo aqui entre palavras que não estão, né? Sabão, limão, botão, avião, palavras que são com ão, mas não são aumentativas, e ela vai listar aqui embaixo. A mesma coisa no diminutivo, né? A gente põe um inha, zinha, e aí aqui ela vai identificar. A farinha não é um diminutivo. Aqui ela tem um desafio, que é daqueles substantivos que tem um aumentativo e um diminutivo irregular, né? Então, por exemplo, colherzinha não é colherinha, né? O aumentativo da colher é colheraça. Então, tem alguns substantivos que é irregular a forma aumentativa e diminutiva. Então, nós temos listado aqui essas palavras e ela vai identificar sobre qual substantivo estamos falando. Aqui nós vamos entrar em ortografia. Vocês vão ver que agora esse tipo de exercício vai começar a aparecer, né? Então, fazer diferenciação do G e do G, que a gente vê a letra G com o som do G, né? Gagogo. E nós temos o G e o G, e aqui vai ter um ditado dessas palavras. Mais treino de fluência, agora com o segundo trecho da história. Aqui, treino de fluência de velocidade e precisão, né? A criança vai repetindo, tá vendo? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Ela vai começar aqui, tem toda a indicação. Ela vai respirar, vai inspirar e ela vai tentar fazer a leitura até o ponto final. Então, ela começa. Os ursos. Os ursos acordaram. Os ursos acordaram na primavera. Ela é uma frase cumulativa até chegarem
Os ursos acordaram na primavera depois de um profundo sono invernal. Por quê? Isso aqui, conforme ela vai lendo as palavras repetidamente, ela vai automatizando, vai aumentando a velocidade e a precisão dela. É isso que a gente quer no geral, né? A gente não lê decodificando cada uma das palavras. A gente precisa automatizar essa função. Aqui nós temos vocabulário. A criança vai procurar no dicionário as palavras relacionadas ao texto. Temos ferramentas de compreensão. Então, em vez de só fazer a pergunta, nós vamos ter também algumas coisas que ajudam na compreensão do texto. Então, aqui eu tenho duas palavras chaves de uma frase do texto. E aqui eu tenho lá, dormiram inverno. Os ursos dormiram todo o inverno. Eu vou ter assim para a criança poder elaborar uma frase assim relacionada ao que nós estamos vendo naquele texto, tá bom? Deixa eu ver se ele tá... tô achando que tá um pouquinho fora de foco. Mas vamos lá. E aqui ela vai representar aqui com um desenho. Depois nós vamos pro plural e pro singular, tá? Primeiro, acrescentando o S, que é a maioria das palavras, né? Então, o que é o singular? É quando só tem um. O que é o plural? Quando eu tenho mais de um, né? Então, eu tenho urso, eu tenho ursos. Eu tenho mingau, o urso come o mingau, e eu tenho mingaus. Os ursos comem os mingaus. E a gente vai trabalhar essa questão de passar para o plural e para o singular. Então, caneta, canetas, chapéu, chapéus, relógio, relógios, e por aí vai. Todo acrescentando S. Depois nós vamos ver as variações, ó. Palavras terminadas em RZ, nós vamos acrescentar o ES, açúcar, açúcares, e ele vai aqui completar. Terminadas em L, a gente troca e coloca o is, coral, corais. Terminadas em M, né, nós temos bombom, bombons, adiciona o NS. O ão muda para o ãos, ões, ãs, e aí a criança vai fazer os exercícios aqui embaixo, né? Leão, leões, limão, limões, e por aí vai. Palavras terminadas em S, a gente acrescenta o ES, e palavras que não mudam a forma, né? Então, mês, meses, ônibus, ônibus. Um ônibus, dois ônibus, três ônibus, não muda a forma. Tênis, lápis, mesma coisa. E aqui, então, nós temos na frase, né? Tigela amarela, tigelas amarelas. Ele vai passar aqui tanto o substantivo, que é o que a gente estava vendo então, quanto o adjetivo. Então, agora o adjetivo a gente vai ver que ele acompanha o substantivo. Perceba que a gente vai trabalhando características dessas classes gramaticais de maneira muito sutil. Então, eu não vou entrar aqui e falar assim, o adjetivo varia em gênero, em número e grau, concordando com o substantivo. Eu não preciso dessas definições agora. Eu preciso que a criança entenda que quando eu tenho uma tigela amarela, ela está no singular. Quando eu tenho duas tigelas amarelas, o amarela também vai, porque ele segue a tigela, tá bom? E é isso que a gente vai fazer. Menino feliz, giz colorido, gizes coloridos, e aí ele vai reescrever aqui passando para o plural. Tanto substantivo quanto adjetivo. Aqui também, nós vamos passar para o plural essas palavras, revendo cada um dos casos. A cada linha são casos específicos, né? Adiciona o S, troca por ons ou ãos, tira o L, troca por I. Aqui é como se fosse uma revisão de todos os casos vistos antes. Aqui, a gente começa um exercício, que aqui na minha tela ficou um pouco apagadinho, mas é mais vermelhinho e mais azul, tá? Que é identificar substantivo e adjetivo no contexto da frase, tá? Esse aí é o nosso objetivo final. Quando ela esteja lendo um texto, ela perceba as classes ali que ajudem na compreensão. Então, aqui, o que é um substantivo? É o que dá nome aos seres. Então, tudo que der nome aqui, a gente vai pintar de vermelho, né? Então, meninos molhavam os pés na água gelada. Meninos é o nome de alguma coisa. Aquela coisa correndo ali, molhando o pé, é um menino. Ele deu um nome para ele. O que ele tá molhando na água? O pé. É o nome, né? É o substantivo. Aonde ele tá molhando? A água, eu sei, eu consigo ver, né? E aí, aqui nós estamos, então, os substantivos. A criança identificou pintando. E temos também, agora, um adjetivo, né? Que tá em azul. E a criança vai fazer isso em todas essas. Como a gente está trabalhando o plural, todas as palavras que estiverem no plural, a criança vai escrever aqui embaixo. Tudo bem até aqui? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Ortografia. L e U no final de sílaba, né? Então, o L com o som de U mais leve. O U
com um som mais presente, e aqui vai ser um ditado desse tipo de palavras, tá? Treino de fluência, vocabulário, procurar no dicionário palavras relacionadas agora a esse novo trecho. Perceba que a gente vai fazer o mesmo esquema, né? Vai caminhando no texto. Nesse texto agora eu vou estudar tais conceitos. No próximo trecho da mesma história até chegar no final da história. Compreensão do texto, são perguntas relacionadas a esse último trecho que nós vimos aqui, tá bom? Porque a gente vai extrair não um contexto geral no texto, a gente vai extrair informações de cada um dos trechos, tá bom? Aqui mais exercício de compreensão e fluência, né? Então, dentro desse texto que a gente viu agora, aquele trechinho ali, a criança vai identificar as palavras, completar o texto e depois encontrá-las aqui no caça-palavras. Sinônimo e antônimo, né? Sinomínia e antonímia. A gente vai entender o que é um sinônimo, né? Que é uma palavra parecida, não é uma palavra com o mesmo significado. Não existe isso. Cada palavra existe por um motivo, tá? Mas é uma palavra parecida, que dá o mesmo entendimento, ou um entendimento muito próximo, né? Então, uma pessoa feliz e uma pessoa alegre não é necessariamente a mesma coisa, mas é uma coisa muito próxima e que eu entendo que são sinônimos. Antônimos são palavras opostas, de sentido contrário. Uma pessoa feliz e uma pessoa triste são duas pessoas em dois estados completamente opostos, né? Então, por exemplo, a Caixinhos Dourados pulou a janela, Caixinhos Dourados saltou a janela. Pulou e saltou tem um sentido parecido. Desobediente e obediente já tem um sentido contrário. Então, a gente vai trabalhar esses conceitos agora, tá? Então, aqui nós temos uma lista de palavras e a criança vai encontrar nessa lista quais são os sinônimos de cada uma dessas que estão abaixo, né? Então, bonito e lindo são duas coisas parecidas, não são iguais, tá? Sinônimos não são iguais, são próximos, gente. Alimento e comida, né? Delicioso e saboroso e por aí vai. Temos o exercício aqui da criança reescrever. Então, Caixinhos estava no início da lição, né? E no começo da história, ela está fazendo lição no quarto quando ela decide desobedecer e pular a janela e andar na floresta. Então, ela estava no início da lição. Essa palavra início está em destaque. Eu vou trocá-la por um sinônimo. Então, Caixinhos estava no começo da lição, né? A menina caminhou entre as árvores. A menina andou entre as árvores. Então, ela vai achar aqui uma palavra que seja sinônimo do que está destacado e reescrever a frase. Aqui já são os antônimos. Então, eu tenho dentro, qual é o antônimo? Fora, duro, mole, fedido, cheiroso, alto, baixo, por aí vai. Aqui ela também vai reescrever, agora trocando por um antônimo, né? A porta estava aberta, a porta estava fechada, a porta estava trancada. Qualquer antônimo que ela achar que seja conveniente aqui no momento da escrita. Aqui ela vai comparar. Aberto e fechado é um sinônimo ou um antônimo? É um antônimo. Gigante e enorme é o quê? Sinônimo ou antônimo, e ela vai classificar. Vogal e semivogal, já vimos também no primeiro volume. Aqui a gente só está retomando, porque agora a gente vai trabalhar a classificação pelo número de sílabas, tá? Então, só para a criança não ter dúvida de como ela vai separar sílabas que tem vogal e semivogal, né? Que elas vão ficar juntas. Né? Mingau tem duas sílabas, não é mingau, né? É uma semivogal e a gente vai manter junto na sílaba. E qual que é a sílaba tônica, que é a sílaba mais forte? Então, aqui é uma revisão. Dentro disso, então, nós vamos ver o que é monossílaba. Preciso corrigir aqui, é uma sílaba. O que é dissílaba, o que é trissílaba e o que é polissílaba, né? Então, que tem uma sílaba, que tem duas sílabas, que tem três sílabas e 4 sílabas. E aqui, então, ela vai fazer a separação silábica e fazer a classificação segundo a quantidade de sílabas que ela encontrou naquela palavra. Aqui também ela vai separar, então, primavera, primavera, 4 sílabas, e ela vai escrever aqui, é uma polissílaba, ela vai reescrever primavera aqui na classificação. Treino de fluência, treino de velocidade e precisão, né? Então, aqui tem palavras com o mesmo começo, né? Então, ela vai bater o olho e falar o mais depressa que ela conseguir aqui, para melhorar a velocidade de precisão de leitura. Mais compreensão do texto baseado nesse último trecho. Mais treino de fluência. Gente, caça-palavra, cruzadinha, nesse modelo que nós fazemos aqui,
são treinos de fluência, né? Eu tô batendo o olho e tentando perceber uma coisa completa aqui, né? Procurar enorme. Então, eu tô tentando encontrar uma coisa onde o meu cérebro consiga reconhecer a palavra como um todo. Isso aqui é treino de fluência, ok? Aqui, separar as sílabas e ligar para classificação. Aqui nós vamos fazer ortografia com NH e CH, que são dígrafos. O que são dígrafos? São duas letras juntas que fazem um som só, né? Que é o caso do NH, CH, o LH, o RR, o SS, por aí vai. Aqui nós vamos começar a trabalhar gênero do substantivo e artigos, tá? Achei melhor a gente grudar essas duas coisas. Então, vamos lá. O que é o gênero do substantivo? Assim como o substantivo mostrou pra gente, por exemplo, que era grande ou pequeno ou tamanho normal, né? Urso, ursinho, ursão. Ele vai me falar também se aquilo é masculino ou se ele é feminino, pela própria terminação da palavra. Urso é homem, né? Masculino. E ursa é feminino. Então, aqui a gente vai ter, né? 3 casos. Substituindo o pelo a, né? Corajoso, corajosa, coelho, coelha. Acrescentando no final, né? Francês, francesa, entregador, entregadora, ou substituindo por uma palavra diferente. Homem, mulher, pai, mãe. São os gêneros, são os substantivos que nos indicam o gênero, né? Então, aqui temos palavras no masculino, a criança vai passar para o feminino. Aqui também acrescentando o a no final. Aqui, como nós temos aquelas palavras que substituem, não é nem acrescentar um pedacinho ou tirar um pedacinho, é outro tipo de palavra, né? Cavalo, égua. Então, a gente fez aqui um código e a criança vai desvendar, quebrar esse código para descobrir qual que é o feminino desses substantivos que estão aparecendo aqui. Aqui, agora a gente emenda no artigo. Por quê? O artigo sempre vai concordar com o gênero do substantivo. Então, eu não vou falar a urso. Eu vou falar o urso, porque ele combina com o gênero que já está me falando ali no substantivo, né? Então, a gente vai apresentar o artigo fazendo já essa relação dentro do mesmo contexto. Então, quais são os artigos, né? Nós temos aqueles que a gente usa para o masculino, que é o, os, uns, né? Singular e plural, que a gente já viu também. E aqui, femininos, a, uma, as, umas. Isso aqui, ela vai aqui, ó, definir ou indefinir o substantivo, que é o que eu já vou falar com vocês. Aqui ele vai colocar a ou o, para essas palavras, vai encontrar esses objetos aqui nessa cena. E aqui a gente vai aprofundar um pouquinho mais no artigo, né? Então, a gente fala assim, olha, vamos ver na prática. Aí a mamãe urso vai lá e chama o pequeno urso e fala, ursinho pequenino, pegue para mim a tigela na prateleira. O que a ursa está pedindo? Ela está pedindo aquela ali que ela está olhando, ela está mostrando para ele, ó, pega a tigela para mim. É uma tigela específica. Então, quando eu falo que o artigo define o substantivo, eu tô falando, quando eu falo a tigela, é aquela ali que você está vendo, aquela verde ali, né? Quando a mamãe urso fala, urso pequenino, pegue para mim uma tigela na prateleira, poxa, tem 6 tigelas ali, e aí a mamãe urso está pedindo uma delas. Pode ser qualquer uma, pode ser de cima, de baixo, rosa, azul, não interessa. Ela está pedindo uma tigela qualquer. Aqui é a indefinição do substantivo, essa é a função do a pro uma, né? Do o pro um. Então, aqui a gente vai mostrar essa diferenciação para a criança. O que é definir e indefinir, né? Aqui, então, a gente vai fazer essa explicação de uma maneira mais contundente ainda, né? Definidos, o, a, os, as, né? Então, a tigela quebrou. Estou vendo a tigela quebrada ali, né? Então, eu vou virar para minha mãe e falar assim, mãe, a tigela quebrou. Ela tá olhando e tá vendo a tigela quebrada, né? Os cachorros fugiram. Puxa, eu tenho 2 cachorros no quintal, não tô vendo mais nenhum. Os cachorros foram embora, eu sei quais são os cachorros, né? Então, quando eu falo pra alguém, os cachorros fugiram, ela já sabe qual cachorro que ela vai procurar na rua, né? Agora, se eu falo pra ela, uma tigela quebrou, ela vai me perguntar assim, qual tigela? Perceba que a indefinição do artigo vai me levar para a palavra qual, pro quais, porque eu preciso de mais informação para entender aquilo. Então, uma tigela quebrou. Né? Qual tigela que quebrou, né? Uns cachorros fugiram. Nossa, tem 10 cachorros aqui no canil. E a pessoa fala, uns cachorros fugiram. Ela vai perguntar quais cachorros foram que fugiram, né? Aqui, um menino caiu. Não sei qual deles que foi. Eu falei assim, nossa, eu tava andando pra rua e um menino caiu. Qual menino? Olha, eu não sei te dizer, mas um menino que tava na rua, né? Então, definição e indefinição por meio do artigo. Aqui, então, ela vai ler
A combinação artigo com substantivo vai falar para mim se tá definindo ou indefinindo, né? A caneta, isso aqui, a caneta, né? Um chapéu, tanto faz se é esse ou se é o outro. Eu queria usar um chapéu. Você pode me emprestar um chapéu? Qual chapéu? Não indefinido, né? O relógio, uma xícara, qualquer uma das xícaras, ok? Agora a gente já acrescentou, olha só, né? Começa a aumentar agora o campo aqui, porque agora eu tenho mais informação para identificar as palavras na frase, né? Então agora eu já sei o que é um substantivo, é o que dá nome para as coisas. Então vamos lá, tudo que dá nome aqui é o substantivo, é a ursa e a mingau. Deixa eu aproximar um pouquinho só para vocês. Tudo que dá uma qualidade, né? Então, o mingau é delicioso, isso aqui é um adjetivo do mingau. E agora eu tenho também os artigos. Eu tenho a ursa, que eu sei quem é um artigo definido, é a ursa da história. Ela fez um mingau. Se é um mingau com aveia, se é um mingau com outra farinha, se é um mingau que vai banana, não importa, ela fez um mingau, qualquer mingau, um artigo indefinido. E aqui, então, ela vai começar a classificar quais foram os substantivos que ela achou, quais foram os adjetivos e quais foram os artigos, tá? Sempre vai ser em parzinho, assim, 2 folhas, com frases que ela possa identificar todos os casos aqui, tá? Aqui nesse exercício, a gente, como viu o gênero antes, a gente vai fazer agora uma coisa de trocar o gênero, né? Então, aqui, o pato e a galinha comem milho. Agora, no contexto da frase, olha que legal. Então, tudo que é masculino vai pro feminino, tudo pro feminino vai pro masculino. Então, na hora de reescrever, a pata e o galo comem o milho. Aí a criança vai trocar tanto o artigo quanto o gênero do substantivo, que a gente acabou de ver ali. Aqui ela vai olhar a palavra coelho e ela vai procurar a forma feminina. Vai procurar aqui, coelha, né? Lobo, loba, rei, rainha. E aí ela vai procurar no caça-palavras. Treino de fluência de novo, treino de memória e compreensão. Então ela vai narrar para você o que ela viu na história até aqui, até esse ponto, tá bom? Não precisa ser até o final. Aqui o treino de fluência também e precisão. Temos 5 palavras em cada um dos casos onde está escrito errado. E aí ela precisa, com a maior velocidade que ela puder, identificar quais são esses erros. Compreensão do texto, desse último trecho também. Ferramentas de compreensão, usar as 3 palavras indicadas para montar uma frase correspondente ao texto. Né? Aqui nós temos ordem alfabética, né? Então, para cada uma das, acho que se não me engano, só enorme que não tem um par, tá? Mas, por exemplo, cadeira e casa, ela precisa se atentar que tem um grau de dificuldade aqui na hora de ordenar essas palavras em ordem alfabética, né? Então, as 2 primeiras letras são iguais, ela vai ter que julgar pela 3ª letra e fazer a ordenação. Então, sempre tem um parzinho aqui para dificultar um pouquinho. Aqui, né? Mas Caixinhos Dourados era pesada para a cadeirinha, acabou quebrando o assento e a menina esborrachou-se no chão. Então, aqui ela vai fazer a busca de palavras do texto, né? Que podem ser... Enfim, como a gente trabalhou a ordem alfabética aqui, já procurar no dicionário também, que a gente usa a ordem alfabética para essa busca. Aqui nós vamos fazer exercício de definição e indefinição. A cadeira, uma cadeira. Agora, passando para o plural. A cadeira, as cadeiras. Uma cadeira, umas cadeiras. E aí, ela vai treinar tanto substantivo, quanto artigo, quanto plural. Ortografia, palavras com S e SS. Aqui vai ser um ditado também. Separação das sílabas com 2 S, né? Cada um dos S vai ficar em uma sílaba. Aqui ela vai fazer esse exercício, todas as palavras têm 2 S. E ela vai classificar que tipo de palavra que é. Vamos para mais uma classe gramatical, que são os numerais. Então, aquilo que vai exprimir uma quantidade, um número, né, quando eu tô lendo. Então, na casa moravam 3 ursos. O que é esse 3 aqui? É um numeral. Então, ela vai conseguir classificar mais um tipo agora de palavra, né? Caixinhos comeu todinho o 3º pote de mingau. Então, ela provou o primeiro, não comeu. Provou o segundo, não comeu. O terceiro, ela comeu todo, né? Então, aqui o terceiro é um numeral. Aqui todas essas frases têm numerais, a criança vai ler e vai identificar qual é o numeral, né? O Thomas comeu 2 pedaços de torta. O café será servido em 15 minutos. Então, tudo que representar pedaço, fração, multiplicação, número, ele vai identificar como numeral.
Aqui ele vai olhar a figura e vai completar, né? O atleta chegou em... Aí ele olha aqui, segundo, completa lugar, né? Dentro do contexto da frase, auxiliado pela imagem. Aqui é um desafio, tá? Então, nós temos um cardápio aqui e a criança vai completar com o numeral certo. Então, o Nicolas bebeu um café por R$2. Mas o Caio e a Isabel comeram 2 sobremesas. Uma sobremesa custa 4, então eles comeram 2. Então, ele vai completar. O Caio e a Isabel comeram 2 sobremesas por R$8. E por aí vai. Agora, aumentamos mais um grau de dificuldade aqui. Então, já sabemos o que é o substantivo. Continua repetindo. Eu quero que a criança internalize esses conceitos, tá bom? Então, tenho aqui o que é o substantivo, o que é o adjetivo, o que é o artigo que eu vi anterior e o que é o numeral que eu acabei de aprender, tá bom? E aí ela vai ler a palavra, classificando, colorindo, e depois ela vai alterar aqui, ou melhor, classificar, juntando aqui na tabela. Mais treino de fluência. Agora uma paráfrase escrita, né? Ela vai pôr, é como se fosse um tipo de resumo, né? Ela vai recontar aquilo escrevendo de uma maneira bem sucinta, né? Então, ela vai olhar aqui, como é que começa? Os ursos dormiram durante o inverno, né? Aqui, de manhã acordaram e a ursa fez um mingau. Então, ela vai resumir a história fazendo uma paráfrase, recontando de uma maneira bem mais resumida, tá bom? Até aquele trecho que a gente está vendo. Aqui a gente vai fazer diferenciação de palavras com CH e X, que também é um dígrafo, né? O X, comparando, né, com o som do X. Aqui nós temos verbos, né? Como explicar o que é verbo? O verbo é uma ação, um estado, né? Ou um fenômeno de natureza. Isso é incompreensível até para muitos adultos. Então, o que é o verbo? É aquela palavra que fala pra gente o que está acontecendo. Ela nos diz o que se passa, né? Pode ser o choveu, pode ser o estado, pode ser uma ação. Mas a gente não vai entrar nesses pormenores. Tá falando o que se passa é o verbo. Então, aqui a gente vai ler palavras sem verbo e a mesma frase aqui com verbo, para a criança perceber bem essa diferença, ó. Então, a ursa, a refeição. Faz sentido isso? Não sei o que aconteceu. A ursa o quê? Comeu, derrubou, cozinhou, deu. Não sei o que a ursa fez com a refeição, né? Então, eu preciso do verbo para saber. A ursa preparou a refeição. Então, o preparou é o que nos conta o que está acontecendo de fato. Então, ele é o verbo, né? A menina, o mingau. Também não sei o que aconteceu. Menina e mingau jogou na cabeça, derrubou no chão, não sei, né? A menina comeu o mingau. Então, eu tenho aqui o verbo que me dá ação nessa frase. Aqui, para ficar bem evidente que a gente precisa do verbo para que a frase, de fato, nos conte algo que se passa. Aqui nós temos, então, uma lista de verbos e ações aqui embaixo. A criança vai relacionar o verbo com a ação. Aqui nós temos frases curtas e a criança vai identificar em cada uma dessas frases qual é o verbo, né? E nós temos aqui a figura que exatamente me diz o verbo, né? Então, quando eu falo aqui, ó, que a Sara leu o livro, eu podia ter só a Sara, eu ia falar do substantivo. Eu podia ter só o livro, eu ia falar do outro substantivo. Para eu falar o que está acontecendo, eu preciso que a Sara esteja lendo o livro. Eu preciso representar esse verbo. Tá? Então, esse é o objetivo aqui. Aqui ela vai completar com o verbo que melhor se relaciona com o caso aqui, tanto da figura quanto da frase. Aqui nós temos palavras misturadas, nós temos verbos e substantivos. E aí, assim, ela vai classificar. Então, o que nos diz o que se passa? Anda. Quando a menina anda, né? O cachorro anda. Então, é um verbo, tá me contando uma coisa, né? Menina é o nome de alguém, o nome de algo. Então, eu vou colocar como substantivo e aqui ele vai fazer essa classificação. Terminação dos verbos, né? Are, er ou ir. Então, cantar, comer, aprender, a gente vai classificar pela finalização do verbo, pela terminação. E aqui a gente vai relacionar, ó, a variação do verbo. Então, aqui eu já estou usando verbos no presente, estou usando verbos no pretérito, estou usando verbos no futuro, mas a gente não está entrando nisso. A gente está identificando o verbo e qual é a sua forma original, ó. Então, o urso hibernou todo o inverno. Qual que é o verbo aqui? É hibernar, né? Hibernou. E qual que é a forma do ir, né, do verbo? Então, a gente vai lá, é hibernar. E ele vai ligar.
relacionando a terminação do verbo, tá bom? Percebam que a gente trabalha conceitos aqui, que a gente está estruturando a inteligência e o raciocínio, não necessariamente apenas decorar termos, tá? Que acabam ficando vazios em si. É saber manipular e saber olhar e entender, ter a inteligência para entender aquilo. Então, a Camila sonhou com gatos. Que verbo que é esse aqui? É o sonhar. Então, aqui eu já tenho aqui a divisão ar, ir, e a criança vai identificar, então, qual é o verbo. Ortografia, usando M ou N no final de sílaba, né? Quando é que eu vou usar cada um dos dois? Com ditado. E aqui a gente acrescenta agora mais uma etapa. Então, já vimos substantivos, já vimos adjetivos, sempre revendo. A gente sempre precisa fazer esse tipo de exercício para que fique cada vez mais automático identificar o que é um substantivo, o que é um adjetivo. Acrescentando artigo, numeral e o verbo agora. Então, a criança já é capaz de identificar, além das variações, aumentativo, diminutivo, se é feminino, se é masculino, além de todas essas variações, cada uma dessas classes gramaticais aqui, dentro do contexto agora de uma frase. Então, chegando no final, treino de fluência, né? Mais exercício, né? Ela vai aqui na palavra retiramos esses verbos e a criança vai colocar na terminação correta. Treino de fluência, velocidade e precisão. Treino de compreensão de texto. Revisão de pontuação. Por que ela precisa saber bem a pontuação? Porque senão ela não vai ter prosódia, ela não vai conseguir ler um texto da maneira que se deve, né? Preciso fazer uma pausa no ponto, preciso falar, ter uma interrogação, preciso entonar isso na minha voz, na minha leitura. Preciso exclamar, preciso, né, identificar o ponto de exclamação. Então, isso mexe diretamente na qualidade de leitura que a criança faz. Aqui, palavras que terminam com ponto, ela vai fazer a leitura dando essa entonação. O mingau já esfriou. O mingau já esfriou. Leu com a entonação de ponto final. Agora com interrogação. O mingau já esfriou? Ela está fazendo uma pergunta, então ela vai treinar a entonação que se faz ao usarmos uma interrogação. O mingau já esfriou. Agora uma exclamação. Gente, o mingau esfriou. Chama o pessoal para comer, que agora já esfriou. Estou exclamando, né, a mesma frase ali em 3 maneiras diferentes. Aqui, lá no final, tem as frases já com a pontuação. A mãe, a professora, ela vai ler a frase e, por ouvir a frase, a criança vai identificar com qual ponto, né? Qual dos 3 que é a entonação. Então, se falar assim, ó, Caixinhos Dourados entrou na casa sem permissão. Ah, é um ponto final, né? Caixinhos Dourados entrou na casa sem permissão? Ela ouviu a pergunta, ela vai identificar com qual é a pontuação. Aqui, a vírgula, né? Também vamos ter uma leitura fazendo a vírgula. Por fim, aí a criança vem e põe a vírgula, porque a mãe deu uma pequena pausa na leitura. Deitou-se na caminha pequenina do urso pequenino. E não estava nem muito alta, nem muito baixa. Então, nem muito alta, vírgula, nem muito baixa. E a criança vai completar o texto com as vírgulas. Singular e plural, agora dos verbos também. Então, se eu tenho lá o artigo no singular, o substantivo no singular, o adjetivo também seria no singular, o verbo vai concordar. Então, a criança come a fruta. As crianças comem as frutas. Então, agora a gente vai fazer essa diferenciação de verbo, né? É o mesmo verbo, mas agora expressando plural ou singular. O cachorro latiu, os cachorros latiram. Não posso falar, os cachorros latiu, né? Eu preciso concordar o verbo, e é isso que a gente vai treinar aqui. Então, aqui nós temos os verbos, já que ele vai poder reescrever na frase, né? E temos o modelo. A menina comeu o mingau. As meninas comeram os mingaus. E aí ele vai passar a frase toda para o plural, inclusive o verbo, tá? Os cachorros latem para os carros, né? E aí ele vai passar tudo o que der aqui para passar o plural, vai passar. Aqui nós temos frase correta, frase incorreta. Os 3 ursos voltou para casa. O verbo não está concordando no número, então os 3 ursos voltaram para casa. Ele vai identificar qual é o correto. Treino de fluência de vocabulário. Aqui também, na cruzadinha, o treino de fluência. Perceba que esse meu tipo de cruzadinha não tem lá. Número 1, o que se faz de... Não é esse o objetivo. O objetivo é que a criança perceba, olha, que essa palavra tem um jeito de ser. Ela tem um tamanho, ela não é pequena igual forte, ela não é grande igual desalinhada. Então, eu preciso achar um espaço mediano. E ela vê aqui
algumas características. Ó, termina com M, e aqui eu já tenho, ó, terminado com M. Então, é um tamanho mediano, provavelmente desde jejum vai nesse espaço. Isso é trabalhar fluência também. Perceber as características das palavras. Compreensão de texto. Ortografia de R e RR e também separação de sílaba dessas palavras com R e R, né? Revisão do que é substantivo, adjetivo, numeral e verbo. Aqui eu tenho uma lista e ela vai identificar o que é que não está encaixando aqui. Tigela, cadeira, porta, mingau, primeiro. Então, eu tenho 4 coisas aqui que dão nome. E eu tenho um número, numeral. Então, circula aqui primeiro e escreve numeral, né? 2, metade, mole, terceiro, quarto. Ó, 2 metades, terceiro e quarto são numerais. Mole é um adjetivo, então ela vai circular e vai escrever o que é aquele que ela circulou. Qual é a classificação? Aqui também, em cada frase agora ela vai circular apenas o que se pede. Então, o verbo nos conta o que se passa. Então, alguém comeu de jejum e sentou na cadeira. Então, comeu e sentar são as 2 coisas que aconteceram aqui. Ela vai circular. Quais são os artigos? Vai achar e circular. Substantivo, numeral e adjetivo. Treino de fluência, a última parte da história. Compreensão do texto da última frase. Moral da história, né? A gente tem que respeitar os espaços e as coisas dos outros até quando não tem ninguém vendo, né? E aí ela vai procurar o que é respeitar e ela vai fazer uma paráfrase da moral da história. Falar nas palavras dela o que ela entendeu dessa moral. Enfim, aqui no final tem os anexos. E para que você possa cortar e usar, né, no ditado, na entonação das palavras e tudo mais para os exercícios. Ok? Deixa eu virar aqui um pouquinho que eu preciso dar uma pausa. Deixa eu desativar os comentários. E aí, me digam, o que vocês acharam desse material? Eu vi alguém falando aqui, não fica maçante. A gente precisa ter essa noção de que a criança ela precisa de variedade de exercícios. Esse é para 7, 8 anos, tá? Variedade de exercícios para quê? Para que ela entenda. Às vezes, de uma maneira que eu fiz o substantivo ali, ela fez, mas ela não internalizou aquilo. De repente, num outro exercício, vai ajudar a esclarecer e ela vai pegar melhor, né? Então, quando a gente põe vários tipos de exercícios, justamente para que a criança consiga internalizar com mais propriedade, né? Aqueles conceitos. Sempre retomando, sempre repetindo, né? A gente nunca estuda um conceito aqui e agora eu só vou ver ele ano que vem, né? De maneira nenhuma, senão aquilo vai ficar aí no esquecimento. O que a gente quer é que aquilo esteja gravado na inteligência da criança, tá bom? Então, sempre retomando conceitos, lembrando que se você virar para a criança e falar assim, o que é um substantivo? Você não está fazendo nada de bom, na verdade, para a criança desenvolver-se, né? Ela não precisa saber, o substantivo é o que dá nome para as... Ela tem que olhar e falar o caderno, o livro, e saber que livro está dando nome de alguma coisa. Então, isso é um substantivo, tá bom? Que bom que vocês gostaram. Já cansei já, a live já deve estar enorme, nem sei que horas são. Deu 1 hora só português. Vamos fazer mais rápido, matemática, pode ser? Até bom que é separado, porque da última vez eu fiz 2 horas de live com 5 matérias, foi uma loucura. Tá bom? Podemos continuar então? Que bom que vocês gostaram, fico feliz. Dá trabalho a gente elaborar essa coisa fechadinha assim, né? De retomar, de juntar, de acrescentar os conceitos, né? De calcificar isso na inteligência da criança. Mas vale a pena. Se não é pra fazer assim, melhor nem fazer. Porque só fazer exercícios chatos de repetição ali, que não aprofundem, é complicado, né? Você tá perdendo muito tempo. Depois eu volto pra ler os comentários todos de vocês. Tô vendo por cima, tá bom? Fico muito feliz que vocês estejam gostando e usando os materiais. Vamos pra matemática? Gente, matemática também progressivo, né? Não chegamos ainda na multiplicação e divisão, que será no volume 3. Mas eu preciso que vocês percebam que o que a gente está fazendo no português tem uma coerência que se arrasta também para a matemática, tá? Que é o quê? Desenvolver a inteligência, desenvolver o raciocínio, desenvolver a percepção, tá? Esse é o material do 2º ano, o volume 2. Estão perguntando aqui nos comentários.
Na matemática, esse é o nosso ponto. Quando você pensa em matemática, é uma palavra do grego que é matema, que é você ler o mundo, você ver o mundo, você entender o mundo. Então, a matemática não é você fazer, né, quanto é 3 vezes 3. A matemática é você olhar o mundo e conseguir entendê-lo. Olha que como a gente perde a noção, né, da grandeza das coisas. Então, quando eu quero que uma criança aprenda matemática, eu não quero só que ela aprenda a memorizar, a resolver uma gama de coisas ali mecanicamente, tá? Eu quero que ela olhe o mundo e perceba padrões, perceba característica, perceba que aquilo pode acontecer de alguma maneira ou outra, né? E isso é o que a gente vai fazer aqui na matemática. Eu espero que vocês gostem. Eu gostei muito, ficou muito legal. E vocês vão perceber que, apesar de não tratar de multiplicação, divisão, os próprios exercícios no contexto de problemas e tudo mais acabam abordando isso. Então, você está fazendo já o desenvolvimento da inteligência para esse conteúdo de maneiras diversas. Então, vamos lá que mostrarei para vocês agora, tá bom? Gente, esse material, alguém tá perguntando como posso adquirir, já tá na loja, o link tá no perfil. E vamos lá, mas é que eu não gosto de falar, já tá lá antes de mostrar o material para vocês. Eu quero que vocês tenham consciência 100% do que é que vocês estão comprando, tá bom? Qual é o raciocínio por trás daquilo, por que aquilo tá lá? Não é porque eu vi uma atividade num livro, na internet, refiz igual aqui, né? Tem um porquê, tá tudo lá por algum motivo. Então, vamos mostrar então agora o material. Matemática, segundo volume. Vamos tentar passar um pouquinho mais depressa, né, do que português. A gente deixa muitas explicações para... preciso falar do treinamento, hein? No final eu vou falar sobre o treinamento para vocês. Gente, posso deixar os comentários? Vai ficar muito ruim. Vou tentar assim, ó. Eu acho que é o suficiente. Tá? Aí eu consigo acompanhar um pouquinho mais vocês. Se estiver atrapalhando, aí eu tiro, tá bom? Linhas e superfícies. Então, vamos começar falando sobre linhas retas e linhas curvas. Isso aqui, gente, é matemática. A criança precisa dominar conceitos desses para avançar, tá bom? Isso é fundamental. Então, vamos lá. Aqui nesse exercício, ele vai procurar só o que tem linhas curvas, linhas retas, só o que tem linhas curvas, né? E aí, aqui, qual que tem linha reta e curva, já mesclando os dois conceitos, tá? Aqui também, linhas retas, curvas e curvas, que tem as duas coisas na mesma percepção. Vai observar aqui deixa eu tentar só fixar aqui um pouquinho, tá mexendo. Acho que foi. Nesses numerais aqui, ó, quais que tem linhas curvas, quais que tem linhas retas e quais que tem os dois, né? Perceber no formato da escrita. Aqui, quantas linhas retas ela consegue contar, quantas linhas curvas ela consegue contar em cada um desses desenhos. Aqui ela vai criar um desenho apenas usando linhas retas e apenas usando linhas curvas. Temos aqui, dentro dos sólidos geométricos, agora, né, essa função de linhas retas e curvas. Temos aqui as superfícies planas e as superfícies curvas, né? Então, deixa eu pegar aqui para vocês verem. Quando eu pego um celular, eu consigo... A minha mão fica reta, tá vendo? É esse o sentido que vocês vão falar. Minha mão não faz curva, ó, ela fica reta. Isso aqui é uma superfície plana. Quando eu pego uma garrafa, olha aqui, a minha mão faz uma curva para pegá-la, né? Minha mão fica curvada. Então, é assim que a gente vai fazer nas figuras 3D. Superfícies planas e curvas dentro dos sólidos, né? Então, aqui, a bolinha, a maçã, a régua, o livro, o que é plano, o que é curvo. Coisas que têm superfícies planas e curvas, né? Então, dentro dessa garrafa também. Aqui é uma curva, minha mão faz uma curva a hora que eu encosto, né? Olha lá. Mas aqui, não, aqui ela é plana. Então, ó, dentro do mesmo objeto eu tenho duas características, né? E é isso que a gente vai fazer aqui. Aqui é a mesma coisa, então, dentro desses objetos, o que é plano, o que é curvo, né? Quantas planas tem todos esses objetos que tem curvo, desculpe. Aqui, vai encontrar e vai desenhar apenas superfícies planas, objetos com superfícies planas, apenas superfícies curvas. Aqui, fiz esse desenho aqui para eles verem a quantidade de linhas, retas e curvas que eu preciso para fazer um desenho como esse, né? E aqui ele vai completar com a resposta por extenso. Aqui ele vai classificar pela superfície plana,
né? Então, um cilindro, preciso ter os nomes aqui. O cilindro, a superfície plana do cilindro parece um círculo. E vai identificar aqui o que não tem superfície plana. Figuras, padrões e sequências, a gente vai começar a ver o que são lados das figuras, né? Então, eu tenho aqui 4 lados, que são as partes retas desse quadrado. E temos os vértices, que é o encontro dessas partes, né? Então, esse encontro é um vértice. E a gente vai começar agora a elaborar lados e vértices das figuras, tá? Aqui, quantidade de vértices. Descubra qual é a figura e desenhe. Então, aqui, ó, tenho 3 lados e 3 vértices. Que figura que é essa, né? Um triângulo. Então, ela tem 3 lados e 3 encontros de 3 vértices, né? Sou feito de 4 vértices e 4 linhas retas do mesmo tamanho. O quadrado e por aí vai. Aqui, ela vai analisar e ela vai preencher. Então, por exemplo, né? O círculo aqui, o número 1. Que forma que ele é? Circular. Qual é a cor que ele tem? Azul, né? Ele é pequeno ou grande? Comparando entre eles mesmo. Aí, ele é tamanho grande, né? Quantos lados ele tem? Então, não tem nenhum. E aí, ele vai fazer essa análise com todos os casos. Aqui, lá no final, tem vários triângulos pequenininhos que ele vai montar de maneira a formar um único triângulo grande. Aqui também a mesma coisa com o retângulo. Aqui também... Oi, filho. Tem aqui a atividade do anexo também, que a criança vai recortar, fazer e responder. Aqui, nós temos os desafios de Tangram. Então, nós temos o Tangram tradicional, que ele vem apenas linhas retas, né? Então, ele tá lá no anexo, a criança vai recortar e ele vai olhar essa figura e vai reproduzir e colar aqui, tá bom? Das linhas retas. Aqui nós temos o Tangram das linhas retas e curvas, sabia que tem? Então, nós temos um outro modelo de Tangram que a criança vai agora montar essa figura usando apenas linhas retas e curvas agrupadas. Esse Tangram aqui, somente linhas curvas. Temos aqui o exercício, ó, esses são os tipos de Tangram, esses que estão lá no final para recortar. Você pode até plastificar, se for o caso, usar para outros desafios, né? E aqui você vai identificar com qual Tangram foi feita essa figura aqui, tá bom? Isso ainda no conceito de linhas retas e curvas e lados e vértices. Aqui, quantas superfícies planas tem cada um desses? Padrões e sequências. Espera aí que o Peter desceu aqui para fazer um fundo musical. Vai lá. Essa etapa aqui. A gente vai trabalhar padrões e sequências, né? Então, dentro de uma sequência aqui, qual é o padrão? Então, o padrão é o quê? É o modelo que está sendo seguido. E o que é a sequência? É a continuidade do que foi iniciado. Então, aqui o meu padrão é o triângulo círculo, porque eu vejo que ele se repete. Então, isso aqui é uma sequência. Qual que é o meu padrão? Esse daqui, o triângulo círculo, né? Coração grande, coração pequeno. Coração grande, coração pequeno. Nessa sequência, qual que é o padrão? E a criança vai identificar aqui o padrão. Aqui de cores. Então, vocês percebam formas, tamanhos e cores. Aqui dentro dessa sequência, qual que é o padrão? A criança vai olhar e vai identificar. Desculpe, qual que é o padrão? Aqui eu tenho de 2, de 2, de 2. Aqui já tenho o padrão de 3 elementos, tá? Esse aqui, o último, 4 elementos. Aqui a criança vai identificar qual que é o padrão e vai preencher o restante, né? Então, aqui eu tenho o padrão, como é que fica a sequência? Nesse primeiro precisa ser o vermelho, nesse falta o vermelho e o verde, por aí vai. Isso aqui a gente vai evoluindo, né? Então, aqui ela vai identificar o padrão de cores e completar pintando, né? Vai até 3. Aqui, qual que é o final dessa sequência, né? O último elemento, dado o padrão que ela conseguiu identificar aqui, qual seria? Aqui, os 2 últimos elementos em cada um desses padrões. Esse aqui já começa a ficar um pouquinho mais complicado, né? Então, ela vai observar que tem o círculo, falta um elemento que eu preciso identificar. Triângulo, círculo. Bom, já vi que tem círculo, círculo aqui. Qual que vem depois do círculo? É o quadrado. Então, já sei que aqui no meio é o que vem depois do círculo, que é o quadrado.
E qual que vem depois do quadrado? Já que eu identifiquei o quadrado aqui, já sei que o próximo é o triângulo, né? E aí a gente vai completando por inferência. A criança vai ter que ter uma noção do todo completo para conseguir completar o que falta aqui, né? Pensando nessas características ali. Aqui é a mesma coisa. Ela vai olhar o completo para tentar identificar qual é o padrão. Identificando o padrão, ela consegue fazer a sequência, tá bom? Aqui também tem um padrão, mas agora é com movimento, né? Então, dentro do quadrado, ó, eu começo aqui o meu padrão desta maneira, ó. Verde aqui. No segundo momento, ele foi para baixo. No segundo momento, ele foi para o lado. Qual que vai ser o último, né? Então, ele tá fazendo um movimento assim, né? Anti-horário. Então, no último, o meu verde vai aqui para cima. Deu pra perceber? Aqui é a mesma coisa com dois, ó. Ele tava em pezinho aqui, ele desceu virando, ele subiu virando e agora ele vai fazer as duas partes acima. Então, aqui a criança vai perceber o padrão e sequência com o movimento. Aqui, ela vai olhar todo o contexto e vai identificar toda a sequência, né? Qual será que é o padrão? Olhando todos, ela consegue inferir qual que é o padrão completo. Aqui ela vai fazer uma sequência de desenhos em padrão, né? Então, retângulo, 2 pontos, retângulo, 2 pontos. Prestando atenção no tanto de espaço que precisa entre um e outro, né? Se eles estão no encontro da linha, se eles estão sobre a linha, se eles estão entre as linhas. Várias coisas que ela precisa prestar atenção aqui para resolver esse exercício. Aqui também um padrão de movimento, né? Com cores. E num contexto maior, né, do que aquele quadrado inicial. Aqui também, identificação do padrão e continuidade. Esse também é a mesma coisa, né? A criança vai inferir qual que é o movimento que ela precisa fazer aqui para completar. Na unidade 8, a gente começa com números ordinais. Então, primeiro, segundo até o 10º agora. A gente já começou isso aqui até o... Não me lembro até qual que a gente foi no primeiro volume, mas agora a gente vai até o último. E agora a gente começa a mesclar conceitos, tá? Então, lembra que no método Singapura a gente tem essa questão do espiral. Então, a gente trabalha um conceito, depois esse conceito vai reaparecer de uma maneira mais profunda. Não só aprofundar naquele conceito, como pegar um conceito e mesclar com outro, né? Pra gente ir construindo o raciocínio. Mas aqui ela vai escrever por extenso, né? Percebam a graduação dos exercícios. Aqui vai colocar se é primeiro, se é primeira, segundo, segunda, né? A terminação corretinha aqui, identificando pela leitura. Aqui vai ter lá, pinta a primeira, a terceira, a sexta, a última, a primeira. E ela vai identificar o que ela precisa fazer aqui. Aqui ela vai relacionar um lado com o outro. Aqui é aquela... Você já brincaram daquele desafio de Einstein, né? Aquela coisa. O primeiro é o fulano de tal. O primeiro é o que bebe leite. O terceiro é vizinho do que pendura a roupa no varal, né? Então, a gente acaba pegando um pouco desses conceitos de raciocínio dentro dos próprios números ordinais, né? Então, só colocar primeiro, segundo, terceiro, né? Então, aqui ele vai relacionar na linha, né? Tem os gastos aqui, para você identificar qual que é qual. Então, aqui com os números ordinais... Aqui também dentro do colar. Aqui a criança vai sortear essas, lá no anexo tem, né? Primeiro, segundo até o 7º nesse caso. E lá tem também 7 bolas de sorvete. Então, cada criança vai ter uma resposta diferente para esse exercício. Ela vai sortear lá, terceiro, aí ela bota aqui, terceiro. Sorteou o 5º, aí o segundo vai ser 5º. Então, a terceira bola é verde, a 5ª bola é branca. E ela vai identificar qual que é o padrão aqui. Lembrando que a primeira é que você põe por baixo, né? Então, ela vai achar lá, a primeira foi a amarela, saiu aqui embaixo o primeiro. Então, ela vai ter que pegar o amarelo, colocar aqui. Segundo, e ir sobrepondo, criando essa relação dos números ordinais com a ordem das bolas de sorvete. Aqui nós temos também um desafio, né? O Tito, ele mora na terceira casa. Então, terceira casa, acha o Tito, conecta, e aí você vai identificar onde moram todas essas crianças. Aqui a gente vai fazer uma diferenciação. Tem o mesmo combo, ó, mesmo padrão. Aqui ele vai pintar 9 morangos, aqui ele vai pintar o 9º morango. Então, pela minha frase, eu tenho 2 exercícios completamente diferentes, né? Aqui eu vou pintar apenas um, o que se pede. Aqui eu vou pintar uma quantidade, né? Que é o de 9, e aqui vai aplicar para o restante, aqui também. Aqui, né? Qual
Qual animal é o primeiro da fila? Em que posição está o pato? Então, a gente está fazendo agora uma plasticidade do raciocínio aqui dentro do mesmo conceito, né? Em que posição está a galinha? Quem é o sexto da fila? Quem está por último, né? Então, perguntas diferentes no mesmo conceito de números ordinais. Abordagens diferentes, né? Aqui, ela vai observar a fila e ela vai completar as frases, né? Então, o pato é da fila. Então, ela precisa primeiro ler a frase completa para saber o que ela precisa responder. Então, o pato é 1, 2, 3, é o terceiro da fila. O fulano de tal, o tananã animal é da fila, desculpe. O é o número ordinal também. Animal da fila é a ovelha, então o segundo. Se um sair da fila, se o esquilo sair da fila, a águia vai ficar em qual posição? E por aí vai. Então, a gente está fazendo uma plasticidade mesmo desse raciocínio de ordem, né? Aqui a gente vai entrar com o conceito de direção junto com a ordem. Então, aqui vai começar a mesclar conceitos também. Esquerda e direita já aprendemos faz tempo, sim. Mas agora a gente vai sempre aprofundando, né? Então, começa identificando. Vamos lembrar. Lembra o que é esquerda, o que é direita, né? Pinta um, pinta o outro. Identifica aqui. Abóbora do lado direito. Tomate do lado esquerdo. Ok. Desenha uma bola do lado direito da árvore. A criança vai identificar aqui a posição do que ela precisa fazer. Qual que está à esquerda, qual que está à direita. Aqui nós temos um contexto de imagem e a criança vai identificar 3 coisas que estão à esquerda, 3 coisas que estão à direita. A direção que essas coisas estão vindo, né? As abelhas que estão indo para a esquerda, vamos encontrá-las. As joaninhas que estão indo para a direita também. Ficará gravada assim a live, tá? Posições à esquerda e à direita. Agora, olha, a gente já vai mesclar o que é a ordem, que são os números ordinais que a gente viu anterior, junto com a posição. Então, quando eu falo que o robô é o segundo da esquerda para a direita, então eu tô no 1, 2, deste lado para cá. Mas o cavalo também é o segundo, mas da direita para a esquerda. E aqui a gente começa a mesclar os conceitos. Percebe? Vindo de um lado ou vindo de outro. Dentro da ordem ainda, né? Então, vamos lá aqui. Qual a primeira fruta da esquerda para a direita? Qual que é a quinta fruta da esquerda para a direita? E por aí vai. Qual que é a terceira fruta da direita para a esquerda? Isso aqui vai, para uma hora ele vai contar de um lado para o outro e vice-versa. Né? Aqui também agora ele vai pintar, mas observando se ele precisa começar a contar pelo esquerdo ou pelo direito. Aqui é a mesma coisa. Aqui, então, qual que é o nome dos números que indica a ordem ou posição? Então, que são os números ordinais. Mas para organizar essas letras de forma a escrever ordinais aqui embaixo, ele precisa seguir. Então, o A aqui embaixo é a terceira letra da esquerda para a direita. Então, da esquerda para a direita, 1, 2, 3. É a letra O. Né? A última letra, é S? Não, é a última letra da direita para a esquerda. Então, desse lado para esse, qual que é o último? É o R. E aí, ele vai fazendo essa inferência para escrever o número ordinal. Ordinais, na verdade. Aqui, você vai completar a sequência percebendo, né? Quem está entre um e outro? Quem é a primeira criança? A quarta criança, de um lado ou do outro? Identificando. Aqui são os desafios. Cheguei a mostrar ontem nos stories para vocês, né? Então, aqui esse desafio é da seguinte maneira. Perceba que eu não sei quantas frutas tem. Eu sei que eu tenho uma fila de frutas. Não sei quais frutas são, não sei quantas são. E eu quero descobrir a quantidade, tá? Então, vamos lá. Eu sei que o meu comando é o seguinte. A criança pode pegar a ficha, manipulável, obviamente, e fazer na mesa, tá? Então, vamos lá. Tem algumas frutas enfileiradas e a laranja é a terceira fruta da esquerda para a direita. Então, eu não sei qual que é essa, mas eu sei que a laranja é a terceira. Então, eu vou lá fazer uma representação para ela. Põe uma fichinha lá. Então, tem a primeira fruta, a segunda fruta, a laranja é a terceira. E eu sei também que ela é a quarta fruta da direita para a esquerda. Então, contando de trás para frente, primeira, segunda, terceira, quarta. Então, a laranja é terceira e quarta ao mesmo tempo, né? Inferindo as duas posições. Quantas frutas tem? E aí ele vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 frutas, tá bom? Então, tem vários desafios assim nesse sentido.
Depois nós temos os números até 20 por agrupamento. Isso aqui é tudo pra gente ganhar velocidade de raciocínio, tá bom? Então, o que é mais fácil eu contar? Isso aqui, imagina que não tem os números, tá? Eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o 14. Ou é mais fácil eu contar isso aqui. 10, 11, 12, 13, 14. Esse é o nosso objetivo. Parar de ficar contando até 10 e agora agrupar e contar dali pra frente. Isso que ele vai fazer aqui. Então, eu não vou contar aqui. Já sei que tem 10. Então, eu vou contar 11, 12, 13, 14, 15. 11, 12, 13. E aí, por aí vai. Agilidade do raciocínio, tá bom? Aqui é a mesma coisa. Aqui também, agora em outro modelo, né? Tenho 10 com 5. 10 e 5, 15. A criança vai completar aqui. 10 com 2, 12. 10 com... Perceba a velocidade, né? Que ela vai ter para esse... para essa lógica de agrupamento, tá? Aqui já tá agrupado, mas com número, né? Então, 10 e 1, 11. 10 e 5, 15. E aí, ela vai montar a sequência com base no raciocínio que ela tem de agrupamento até então. E monta ali a soma. Aqui nós vamos fazer o valor posicional. Então, esse 10 e o 5 que eu vi antes, agora eu vou ter aqui o agrupamento dos 10. Eu tenho dentro da sacola 10, eu tenho 5 fora. Então, eu tenho 10 e 5. E a gente vai, então, posicionar isso, né? Então, 10 unidades juntas se transformam em uma dezena. Eu posso pegar esses 10 e grudar eles. No material dourado, isso que acontece. Quando eu tenho uma haste de 10, o que eu tenho ali? Eu tenho 10 unidades que eu agrupei. Então, é isso que a gente vai fazer. Junta os 10 e agrupa, né? Não formou 10, eu continuo com as unidades. Então, aqui, dezena e unidade. E aqui dentro do valor posicional, né? Então, na verdade, eu tenho aqui um 10 de dezena e tenho por cima um 5 das unidades. Aqui, quantas dezenas e quantas unidades eu tenho para cada um dos casos. Aqui também, só que enquanto aqui já está agrupado, a criança vai aqui agrupar 10, formar dezena, formar unidade, formar valor completo. Aqui ela vai desmembrar, então já tem o número completo. O que significa 15? Perceba o que você está fundamentando aqui. Quando eu falo 15, eu não estou fazendo a sequência do 1 ao que vem depois ao 14. Eu estou falando de 10 unidades que eu agrupei, 10 coisas que eu juntei e formei 10, e 5 que eu não consegui agrupar. Então, tem uma dezena e 5 unidades. E isso que ela vai entender. Então, quando eu escrevo uma dezena aqui, não estou falando número 1, que fica do lado do 5. Eu estou falando de 10. Eu estou falando de quantidade. Então, uma dezena e 5 unidades são 10 e 5, né? É muito importante que a criança tenha isso muito fundamentado na hora de calcular. Que isso aqui não é 13, isso aqui é 10 e 3, né? A gente só fala o 3 para simplificar. Mas é função de dezena e função de unidade. Isso aqui na hora de montar a conta, né? A conta em pezinha, né? Que é aquela coisa, corta e empresta 1. Gente, você não está emprestando 1. Quando você fala, né? 5, você vai cortar o 1 aqui para emprestar 1 para o lado. Por exemplo, 5 é menos 6, por exemplo. Você não cortou, você desmembrou. Você pegou 10, você quebrou em pedacinhos. E isso aqui, você não colocou 1 aqui em cima, você colocou 10 unidades, né? Não 1 na frente do 5. Perceba como é o raciocínio, né? A estrutura do raciocínio. Isso a gente vai entrar ali. Mas vamos lá. Aqui ele vai representar o que é dezena, o que é unidade, fazendo os retângulos e quadrados. Aqui ele vai fazer inferências também. Então, eu tenho dezena, unidade é igual a tanto, né? Então, uma dezena e quantas unidades é igual a 13? Então, são 3 unidades. E agora eu não tenho a dezena, eu tenho a unidade e tenho o número completo. Agora eu tenho dezena e unidade, preciso saber o número completo. Cada situação aqui, um raciocínio que ele vai ter que efetuar. Aqui dos conjuntos, né? Então, a gente vai começar a comparar 2 grupos, né? Que é o que a gente faz o tempo inteiro na soma, na subtração, na multiplicação e divisão também. Então, comparação de um com o outro, né? Qual que é maior, qual que é menor. Maior por quanto? Então, aqui eu tenho um conjunto de 12, aqui eu tenho um conjunto de 15. Eu sei que esse é maior, 15 é maior que 12. Por quanto? Por 3. Olha, só no raciocínio você fez a soma de 12 mais 3. Você fez o 15 menos 3 para o 12 e você fez a comparação de 2. E é aqui que a gente vai fazer. Então, as perguntas vão guiando, a criança vai olhar os conjuntos e vai respondendo. Aqui a mesma coisa, né? Aqui ela vai falar assim, o grupo A tem tantas raposinhas, o grupo B tem tantas. E aí, vamos lá, o grupo X, eu não sei qual é, tem quantas raposas também não sei,
a mais que o grupo tal. Então, ela vai ter que elaborar todo o pensamento aqui, fazendo essa comparação de grupos entre eles. Aqui também, pote, arbusto, sempre contando quantidades, tá? Para comparação. Aqui, mesma coisa, né? Esses primeiros são a mais e os últimos são a menos, né? Então, o que tem menos, tem quantos a menos, né? Esse balde de flor, o balde A tem menos flores que o B. Quantas flores a menos ele tem? Então, essa é a plasticidade aqui que a gente vai tratar. Agora, a gente vai comparar os conjuntos dentro do valor posicional que a gente viu. Então, quando eu coloco ali o 1 da dezena, eu tô falando isso aqui, ó. Eu não tô falando a mesma coisa que esse. Isso aqui as crianças confundem demais na hora de fazer o empréstimo, né? Você não tá fazendo empréstimo, você tá desmembrando esse 10 e passando 10 unidades para cá. O que antes você tinha agrupado, você vai desagrupar e passar para unidades, né? Isso a gente vai conversar bastante no treinamento. Então, uma dezena é isso aqui, são 10 e 5 unidades. E aí a gente vai comparar grupos diferentes, conjuntos diferentes com quantidades diferentes, tá bom? Então, agora que ela vai comparar entre os números, né? Qual é maior, qual que é menor, entre eles, qual é maior e menor, por quantas unidades maior, por quantas unidades ele é menor. Aqui ela vai identificar o maior e o menor e fazer essa comparação. Aqui também. Aqui a gente vai falar assim, olha só, a gente vai dividir o restante de maneira que fiquem iguais. Isso aqui já é divisão. Mas com outra abordagem do raciocínio, né? Então, eu tenho aqui o 16, eu tenho o 12. Dentro do que a gente está falando, eu vou comparar os dois. Qual que é menor, qual que é maior? Ah, o 16 é maior do que o 12. Por quantos? Né? Então, eu representei aqui por 4. Então, 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Então, 16 é maior do que o 12 por 4. É o que a gente estava fazendo até agora. Agora, eu vou perguntar para a criança. Quantos eu preciso tirar desses 4 para que o 16 e o 12 tenham o mesmo tamanho? Então, eu quero dividir de maneira que eles fiquem iguais, né? Então, dos 4 que eu peguei ali, se eu rachar no meio, a divisão por 2 aqui, eu vou ter 2 para o 12, vai ficar com 14, e o 16, que vai perder 2, vai ficar com 14 também. E eu vou equiparar os grupos por essa divisão no raciocínio lógico ainda, tá bom? Então, aqui ela vai achar os maior e o menor e vai fazer essa comparação também. Aqui ela vai fazer a sequência. Aqui também ordenar do maior para o menor e invertido também. Aqui a gente vai fazer adição e subtração até 20, agora de formas diferentes, tá? Sabrina, por que isso? Por que você só não põe um mais o outro é igual a tanto? Porque a gente precisa que as crianças entendam que ela pode fazer as contas da maneira que for mais fácil para ela. Sabe essa criança que odeia matemática? Sabe você? Essa pessoa que não entendeu? Porque você viu de uma maneira que alguém achou que era o padrão e aquilo ficou e você não pegou. Por que é daquela maneira? E aí aquilo é chato, aquilo é difícil de entender porque você não pegou o raciocínio, né? Então aqui a gente vai apresentar várias maneiras de fazer a mesma conta, com raciocínios diferentes. E a criança depois, mais pra frente, ela vai identificar qual que é o mais fácil para ela. Eu faço essa conta agora nos milhares aqui, nos milhões, dessa maneira, porque quando eu estava fazendo aqui nos pequenos, eu entendi que eu posso desagrupar, agrupar, posso passar de um lado para o outro, e ela vai identificar qual que é a maneira mais fácil para ela fazer esse cálculo, né? E é isso que a gente vai estar fundamentando aqui, tá? Então, vamos lá. 8 mais 6. O que a gente faz, né? Pega 8 palitinhos, 6 palitinhos, conta tudo junto, dá 14. Aqui, a gente vai usar o que a gente está fazendo de dezena em unidade, né? Então, a gente vai pegar aqui o 6. Vamos quebrar esse 6 e juntar o que precisa para fazer o 10. Então, se eu passo 2 para cá, eu tenho uma dezena, agrupei, ó, eu tenho 10. É muito mais fácil eu contar 10 mais 4, 14, do que eu contar 8 mais 6, você concorda? Né? Daqui eu ó, quanto é 18 mais 16? Poxa, aí fica mais difícil. Se você quebrar, né, 2 aqui e passar do 18 para o 20, né? Então, eu tinha 18. Imagina que aqui é 18 e aqui é 16. Só para a gente dificultar um pouquinho, para vocês perceberem a importância desse tipo de raciocínio. 18 e 16. Eu passei 2 para cá e formei 20. 20 mais 14 é muito mais fácil de eu pensar, de eu fazer um cálculo mental, do que 18 mais 16. Você concorda comigo?
É isso que a gente está estabelecendo aqui. Essa manipulação, os números eles não são fixos. Você pode quebrar ele da maneira que fica melhor para você fazer os cálculos, né? E isso que a gente mostra para a criança aqui. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa no número conectado, né? Então, eu tenho 8 mais 6. Eu quero agora fazer essa conta. 8 mais 6, já vi que não é o mais fácil de fazer. Vou agrupar, eu quero fazer 10 aqui. Então, eu preciso de 2 para fazer 10. 8 mais 2 é 10, 10 mais 4, 14. Percebe como isso aqui fica bem mais fácil de você fazer um cálculo mental que você precisa ali? Né? Sabe aquela conta que o caixa fica falando, né? Me dá 12 que eu te volto 20? Aqui que você fica, gente, será que eu fui roubada, né? Então, isso aqui é o cálculo mental que a gente precisa fazer esse tipo de conta. Aqui, mesma coisa, tenho 9 mais 3. É mais fácil juntar o 9 com 3 ou é mais fácil juntar o 10 com 2, né? Tira a unidade, agrupa em dezena e soma as unidades, ok? Então, aqui a gente vai fazer exercícios desse tipo, de agrupamento com dezena e unidade para soma. Aqui a mesma coisa, dentro de um problema que está exemplificado tanto nas figuras, quanto no diagrama, quanto na continha final, que é o que a gente faria de repente, né? E aqui ainda com a resposta completa do problema. Então, você tem, ó, a forma escrita, a forma desenhada, a forma de gráfico, a forma de numeral da soma e a forma de resposta, dentro de um mesmo exercício, elaborando o mesmo raciocínio. Aqui, fixação, também vamos fazer a mesma coisa, decompondo o número e tudo mais. Deixa eu ver só se passou o outro conceito, não. Então, aqui, primeira etapa, decomponho, sempre retomando, só para a criança ter segurança, né? Decomponho, então, eu tenho 9. Quanto eu preciso para fazer 10? Preciso de 1, então esse 4 eu vou fazer 1 e 3. Juntei aqui, o 9 mais 1 fez 10, sobrou-se 3, que eu vou juntar com 10, vai dar 13, tá? 9 mais 4 é a mesma coisa que 10 mais 3. E aqui, a mesma coisa, a criança vai refazer de maneira que ela tem várias contas aqui, elaborando o raciocínio, tá? Não só para eu achar um resultado. O resultado é o que menos me importa. Vocês percebem isso? Né? Que a criança acertar quanto é 6 mais 5 é o que menos me importa. Eu sei que é 11. Pode ser que ela contou errado e chegou em 12, por exemplo, né? Ah, contei errado. Se ela entendeu qual que é o raciocínio que ela fez, ela mesma vai ser capaz de se corrigir. Né? Você não precisa falar, não, tá errado, conta de novo. Né? Você vai perguntar para ela, como você chegou nesse resultado aqui? E ela vai te falar, desagrupei aqui. Aqui era 4 para 6 e 4 ser 10 e sobrou 1. Então, 10 mais 1 é 11. Pronto, revendo o raciocínio que ela teve, ela já consegue se corrigir. Tá bom? Sempre o raciocínio é mais importante do que o resultado final. Tenha isso em mente. Sempre pergunte para a criança, como você pensou para chegar nesse resultado? Ela te explicando, ela já vai ser capaz de se corrigir e você vai ser capaz de perceber em que momento do raciocínio ela errou, por exemplo. Tá bom? Aqui nós vamos fazer diferente, ó. Reagrupando em dezenas de unidades, né? Agora, eu vou desmembrar o número maior. Enquanto eu estava juntando para fazer um número menor aqui, eu vou desmembrar o maior. Olha que legal. Agora eu tenho 15 mais 3. Então, vamos lá. Em vez de fazer 15 mais 3, eu vou desagrupar aqui. Vou reagrupar, na verdade, em 10, que é uma dezena, mais 5. E vou somar só as unidades. Em vez de falar, né? Às vezes a criança até conta, né? Até o 15, 16, 17, 18, né? Não, eu vou fazer... Quanto é 5 mais 3? É 8. 8 com 10, 18. Tá bom? É a mesma coisa agora, desmembrando o número maior. Aqui a mesma coisa também, mesmo padrão de exercícios com um raciocínio agora um pouquinho mais evoluído, tá? Dependendo do tipo de numeral que você está somando. Aqui a mesma coisa, sempre bastante exercício para a criança desenvolver essa plasticidade desse pensamento, tá? Aqui a mesma coisa nós vamos fazer nesse agrupamento, reagrupamento, agora na subtração, né? Então, quanto é 16 menos 4? Então, vamos lá, eu vou 16 e vou tirando 4 agora, né? Então, qual que é o primeiro passo para a gente fazer nesse mesmo raciocínio que a gente estava tendo na soma? Ó, vou reagrupar o 16. Então, é muito mais fácil eu descobrir quanto é 6 menos 4 do que quanto é 16 menos 4, você concorda? Então, vamos lá, desagrupei aqui, reagrupei em 10 e 6. Agora, vamos lá, quanto é 6 menos 4? 6 menos 4 é 2. 6 menos 4 é 2. E aí, essa dezena eu não mexi nela, então ela continua. Então, 10 mais 2 é 12. Tá bom? Então, você está fazendo o quê? A subtração
usando dois tipos de raciocínio aqui, ó. Né? Facilitando a conta aqui. Sempre que eu deixo no número menor, eu tô facilitando a conta, né? Então, facilitei aqui, depois só junto a dezena, que eu já tinha deixado separadinho, que eu não ia usar, né? E então, só junta ela no final. Aqui o mesmo raciocínio, agora elaborando, né? Ó, escritas etapas, para que a criança consiga internalizar. Então, aqui é a mesma coisa, só que agora já no cálculo mental, olha só. Então, tenho lá, 13 menos 2. Se eu fizer só as unidades, ó, 3 menos 2 eu sei que é 1. E aí sobrou a dezena, 10 mais 1 é 11. Então, a criança vai fazer isso aqui agora de cabeça, né? E ela vai colocar a resposta, não porque ela fez o 17 menos 4. Olha o que ela está elaborando aqui, ela está fazendo 7 menos 4 é 3, mais a dezena dá 13. Entenderam? Isso é ferramenta, gente. Isso aqui vocês estão dando ferramenta para a criança de vocês desenvolver o raciocínio, não só decorar, entende? Porque uma hora você decora, isso aqui é fácil de decorar. Mas a hora que você começa a precisar aplicar isso dentro de outro conceito, que está dentro de uma forma, está dentro de um problema, olha como isso dificulta. Se você tem um raciocínio estabelecido, você vai conseguir resolver, né? Porque você não precisa lembrar de tudo que você decorou até ali para conseguir chegar num resultado que tomara que esteja certo, mas você nem sabe por que você chegou ali, né? E isso que a gente não quer. A gente quer crianças que entendam a matemática, que gostem da matemática, porque elas entendem. A gente não gosta do que a gente não entende. Fato, tá bom? Então, aqui também, mesmo raciocínio de subtração. Aqui também. Por que eu tô falando isso? Porque as mães têm pressa. As mães querem que a criança memorize a tabuada até o 15. E perdem isso, né? Não tenha pressa na matemática, gente. É igual a alfabetização. A pior coisa que você pode fazer é ter pressa. Você perde muito nisso, tá? Vamos lá. Aqui, mesma coisa. Representando no pictograma, representando no gráfico e no numeral. Subtração. Aqui ela vai identificar se isso é uma soma ou se isso é uma subtração. E aqui ela vai preencher, então, com o sinal, né, de subtração ou de soma. Problemas de revisão. E agora eu tenho as duas coisas juntas, olha só. Então, tenho lá, ó. O papai deu para o Arthur, vocês vão ver o nome do povo aí, viu, gente? O papai deu para o Arthur 12 canetinhas e deu para o Thomas 8 canetinhas. Então, cada criança ganhou uma quantidade de canetinhas, correto? Aí a primeira pergunta é, quantas canetinhas o papai deu para os meninos? Então, ele tinha uma quantidade e deu um pouco para cada um. Então, é o 12 mais 8. Então, completa aqui com a resposta. A criança pode representar aqui da maneira que ela achar melhor para o raciocínio dela. Quantas canetinhas o Arthur tem a mais que o Thomas? Olha a subtração agora. Agora eu preciso saber. 12 menos 8 é a diferença entre uma quantidade de um menino e de outro. E aqui ela pode representar também. E sempre a resposta completa no final. Por que resposta completa no final? Apesar da criança aqui não precisar escrever, ó, ela só vai preencher. É importante a resposta completa para que ela entenda se o raciocínio está certo. Se ela entendeu o que está se perguntando. Quando eu tenho a resposta completa, escreva a resposta completa, eu vou automaticamente comparar com a pergunta, né? Então, eu não posso colocar aqui, na da canetinha, por exemplo, 20, a soma de um do outro, para a diferença de um do outro. Percebe? Então, a resposta completa ajuda a identificar erro, inclusive. Então, vamos lá, aqui. O Peter tem 11 livros e a Ana tem 6. Quanto o Peter tem mais que a Ana, aqui, ó, já mudou a ordem, tá vendo? Precisa sempre estar atento à pergunta e a resposta. E quantos o Peter e a Ana têm juntos? Aqui também o mesmo sistema. Aqui, por exemplo, ó, o Diego tem 9 fichas. Olha só a dificuldade agora. Sempre atenção no problema. A Camila, ela tem 6 a mais que o Diego. Aqui não me fala quantos a Camila tem. Eu só sei que ela tem a quantidade do Diego mais 6. Então, como é que eu vou descobrir da Camila? Ela tem o tanto que o Diego tem, mais 6. 9 mais 6, o tanto que a Camila tem. E aí, quantas fichas eles têm juntos? Então, o número que eu achei aqui, 9 mais 6 é 15. Então, 15 mais a do Diego, que é 9, vai dar a resposta final. Tá bom? Aqui também, dentro dos problemas, tudo isso, soma e subtração, mas com alto grau de raciocínio envolvido, tá? Pictogramas, que são aqueles gráficos usando figuras, né? Então, eu tenho um dado aqui, que é o Enzo, ok? O Enzo tem
uma quantidade de carrinhos. Estão jogados aqui, ó. Então, a criança vai contar quantos carrinhos o Enzo tem. E ela vai colocar aqui. Só que foi a maneira mais fácil de contar. Vamos otimizar isso, fazendo um gráfico? Organizar o que a gente tem. Eu tenho uma informação aqui, tem muitas informações. Eu tenho uma quantidade de carrinhos, eu tenho uma quantidade de carrinho amarelo, vermelho, azul e verde. Eu tenho alguns que eu tenho mais, uns que eu tenho menos. Eu tenho muita informação aqui que está bagunçada. E agora eu vou organizar essa informação. Então, eu tenho aqui, ó, os carrinhos azuis, os vermelhos, os verdes e os amarelos. Mais fácil de contar, eu posso somar ou contar sequencialmente. E eu posso comparar. Né? Olha, eu tenho mais carrinho vermelho do que eu tenho de amarelo, né? Então, na hora que eu for comprar, eu quero comprar um amarelo, porque vermelho eu já tenho bastante, né? Eu tenho menos carrinhos verdes, é o que eu menos tenho, né? E aqui a gente vai começar a ler informações do gráfico, fazendo essas comparações. E a criança vai completando aqui. Aqui é a mesma coisa, né? Então, fez uma pesquisa aí, quais frutas as crianças comem. E aí, deu uma quantidade aqui de cada um. E aí, a gente vai ter perguntas que a criança vai responder observando as informações do gráfico que tem aqui anteriormente, tá bom? Aqui é a mesma coisa, tenho frases, a criança vai fazer o gráfico agora, né? Então, eu tenho na fila do circo 6 meninas, ela vai achar a menina aqui e ir até o número 6. Tenho 10 meninos, tenho 4 mulheres, tenho 9 homens. E aí, lá, quantas crianças tem? Criança é menino e menina, então eu preciso somar os dois. Quantos adultos? Homem e mulher, preciso somar os dois. Quantas crianças a mais que os adultos eu tenho? Subtrai um do outro. Percebe? Tudo que a gente viu até agora em forma de problema aplicado dentro de um pictograma. É sempre um tijolinho em cima do outro. A matemática não dá para dar pulo. Se você tira um tijolo do meio do caminho ali, você perdeu o raciocínio que você precisa para elaborar o próximo, né? Sempre progressivo, uma coisa em cima da outra, vai subindo o nível. Aqui, mesma coisa, tem comparação de pets entre a rua A e a rua B. Quantos tem mais em uma rua, quantos tem menos, qual que tem a mesma quantidade, qual é a diferença entre um e outro dentro dessas perguntas aqui relacionadas a esse gráfico. Aqui a Ana jogou os dados, né? Desculpa, a Thalita. A Thalita jogou os dados, todos os dados que ela tem. E aí a criança vai analisar. Ela vai olhar o número de cima e ela vai preencher com um xizinho, né? Então, esse é 2, marca aqui. 1, aqui. E ela vai ver qual número saiu mais, qual saiu menos, qual não saiu, quantos a mais do que o outro e essa comparação. Ok? No final, aqui eu tenho o peso, que também parece ser muito básico, inclusive já vimos na Alegria da Matemática, né? Esse que sobe na balança é o mais leve, esse que desce é o mais pesado. A gente começa retomando e depois aprofunda. Atenção. Então, vamos lá. O pão é mais leve que o bolinho é mais pesado que o pão. Então, eu tenho duas afirmações que eu consigo fazer só de olhar isso aqui. E esse aqui, ambos têm o mesmo peso. A maçã tem o mesmo peso da laranja. Muito bem. Então, aqui a criança vai olhar e vai comparar, né? Qual que é mais pesado, qual que é mais leve em cada caso. Preencher de maneira escrita. Aqui a gente coloca uma unidade de medida. Então, o pão, tá vendo que ele tá equilibrado? Significa que ele tem o mesmo peso com a coisa do outro lado. E do outro lado eu tenho 5 cubos. Então, eu falo aqui, né, que quando a gente pesa o nosso peso, a gente vê em quilos, né? A gente vai no mercado, a gente vê quilos, a gente vê gramas. Então, sempre precisa de uma unidade de medida. E aqui a unidade de medida dos próximos exercícios serão os cubos. Então, o peso, ele pesa 5 cubos, né? O peso do pão. O pão pesa 5 cubos. O bolo pesa quanto? 4 cubos. Equilibrou, é o peso correto. É o peso equivalente. Agora tem aqui, ó, o suco pesa esse tanto de cubo, o bombom esse tanto, e agora eu vou fazer comparações entre eles. Olha só, o que a gente viu no anterior, agora aplicando aqui. Né? O objeto tal, que eu não sei qual que é o alimento mais pesado. Eu vou olhar aqui, qual que é o mais pesado? É o suco. O suco é o mais pesado, né? O elemento tal é o mais leve, né? O alimento tal pesa 1 cubo a mais que o bombom. Então, acha o bombom. Ah, o bombom tem 2. Qual que tem 1 a mais? É o tomate. Então, o tomate pesa 1 a mais que... Percebe? Todo dentro do contexto da frase, você vai comparar e aqui você vai escrever na ordem de peso. Aqui é a mesma coisa, né? Eu tenho 3 balanças e vamos fazer comparações entre elas. De quantos a mais, quantos a menos, dentro do peso que está equiparado, percebam? Todo o conceito que você já fez, né? Você está aplicando aqui agora. Aqui, eu tenho um bolinho, esse bolinho, agora a nossa medida é bolinha, tá? Vou inferir um peso agora, porque antes, eu olho e falo, dinossauro, X cubos. Eu sei que tem ali 2, 4, 6, 8 cubos. O dinossauro pesa 8 cubos.
Agora, eu sei que o meu bolinho, ele pesa 3 bolinhas, mas a minha melancia, ela pesa um bolinho mais 2 bolinhas, percebe? Agora eu preciso inferir isso aqui. Eu sei que o bolinho é 3. Eu sei que a melancia, olha isso aqui, gente, isso aqui vocês vão usar até o final do ensino médio, ó, o raciocínio. Eu sei que a melancia é o bolinho mais 2 bolinhas. Então, se eu trocar isso aqui, né, sabe aquela equação que você põe o x mais o outro x é igual a tanto? É isso aqui em forma de bolinho e melancia. O bolinho pesa 3 bolinhas, mais as 2 bolinhas que eu já sei que pesa também. Então, eu sei que a melancia ela pesa 5 bolinhas. Agora, a gente vai fazer essa comparação aqui, essa inferência, ó. Então, eu tenho um peso inicial, eu tenho um peso secundário que inclui o peso inicial, para todos esses casos aqui. E eu preciso descobrir qual que é o peso em bolinhas do produto, né? Aqui, por exemplo, tem um óculos, né? E eu sei que a estrelinha pesa 3 bolinhas, então eu preciso fazer 3, 6 e 9. Olha a multiplicação aqui. E a criança pode se apoiar aqui para desenhar, para calcular, como ela achar melhor, como ajudar no raciocínio dela, tá? E aqui ela vai colocar, então, quanto pesa o óculos. Aqui, mesma coisa, né? Só que ainda tem bolinhas, né? Comparação de números. Aqui também vai ficando mais difícil, né? Aqui eu chego no nível de exercício que eu mostrei ontem nos stories, inclusive, né? Eu tenho 3 balanças. Então, vamos lá. A primeira balança me diz que a estrela pesa 2 bolinhas. A segunda balança me diz que a maçã pesa 2 estrelas. Então, eu preciso olhar aqui. Estrela, 2 bolinhas, ou seja, 2 bolinhas mais 2 bolinhas. A maçã pesa 4 bolinhas. Ok? E eu tenho a mochila que pesa 4 maçãs. Então, para cada maçã, que equivale a 2 estrelinhas, que equivale a 4 bolinhas, eu vou fazer o cálculo de quanto pesa a minha mochila, tá bom? Olha o nível que a gente está fazendo ainda dentro de adição, subtração, comparação, né? E aqui a gente tem um exercício onde eu tenho... Tá faltando uma informação aqui. Então, eu comparo nesse exercício, ó. Presente vermelho com presente azul. Comparo presente amarelo com presente azul. Um é mais leve, o outro é mais pesado e o outro é o mesmo peso. Mas eu não tenho uma balança que me fala o vermelho com o amarelo. E aqui eu vou ter que inferir chegando nesse resultado. Falando que é menos peso, mais pesado e peso mesmo, tá? Mais pesado, mais leve, peso mesmo. E aqui é a mesma coisa daquele anterior, né? Onde eu tenho um inicial que vai ser a minha base de cálculo, né? Preciso achar quanto pesa o tigre, que tem o peso em pandas e bolinha, e preciso achar quanto pesa esse ursão aqui, que tem o peso em tigres e pandas, né? E aí fazer esse cálculo, ok? E aqui no final você tem os anexos, ó, para fazer os exercícios, ó, o tangram reto, os tangrams, né, com linhas retas e curvas, só linhas curvas, e do último exercício lá, daquele exercício dos sorvetes. Ufa, deixa eu voltar aqui para vocês. Deixa eu prender aqui que eu soltei. Ixi, não consigo mais parar o negócio. Tudo bem, vou tirar. E aí, gente, esse é o material novo. Segundo volume do material do segundo ano. Ufa, chegamos. Cansei já. Deixa eu ver, nem sei quanto tempo deu. Deve ter umas 2 horas de live já. Deu pra perceber bem a sequência, o porquê uma coisa antes da outra, porquê uma coisa precisa ser retomada. Poxa, isso aqui é tão básico, a criança já sabe, mas na sequência você já vai usar aquilo dentro de um outro conceito para aprofundar, percebem? O que vocês acharam? Ficou bonito, não ficou? Eu gostei muito de como ficou, da estrutura e, enfim, eu me apaixono também pelos os materiais, desculpe. Que bom que vocês gostaram. A surpresa que eu tenho é a seguinte, tá? Junto, quando eu lancei o material 1, o que eu lancei também? Uma pré-venda do treinamento, que foi horas de aula, inclusive, para cada um desses conceitos. Então, a gente vai ver que dúvidas que podem aparecer, o que no português, né? Quais são as classes gramaticais? No substantivo, por exemplo, ele tem subdivisões, né? Para as mães se prepararem. Então, é um treinamento onde as mães se preparam para poder aplicar, né?
Obviamente que o material é muito intuitivo, como vocês viram aqui. Vocês já conseguem olhar o exercício e conseguir aplicar. Mas, para quem quer ter mais segurança e ter mais profundidade, ter bibliografia, materiais que você pode usar, livros que você pode acrescentar nesse momento, né? Toda essa coisa extra que ronda a apostila, eu fiz em forma de um treinamento. E esse treinamento foi vendido junto com o volume 1, né? Acho que são 8 horas de treinamento que tem lá do volume 1. Para quem tem o volume 1 com o treinamento, vocês não vão precisar adquirir um novo treinamento. As aulas do volume 2 vão já estar na mesma plataforma, no mesmo lugar, e a gente vai subir lá, tá? Então não vai ser uma segunda venda agora do segundo volume. Então essa é a surpresa que eu tinha para vocês, que eu ainda não tinha contado. O treinamento do volume 1, quem já tem o 1 já ganhou o 2, tá bom? Vocês adquirindo o volume 2, você já vai ter o treinamento incluso, ok? Não vai ser o valor do material mais o valor do treinamento. É o valor do material e o seu treinamento já está garantido, tá bom? O que eu quero de vocês nesse treinamento é que vocês estejam ao vivo. Porque eu gosto, assim, ó, de conversar com gente, saber o que vocês estão pensando, né? A Sabrina com a câmera é terrível, odeio. Acho que fica muito ruim, não fica dinâmico. E é muito legal para eu ter um feedback na hora, entende? Tipo, Sabrina, não entendi isso que você explicou. Esse jeito de fazer esse cálculo, de desmembrar, né, na subtração, não ficou claro. Vamos fazer diferente? Eu pego um manipulável, a gente faz ali na hora, uma outra maneira de que vocês possam entender. Então, quando vocês estão ao vivo, me ajuda muito. Eu acho que a aula fica mais proveitosa para vocês que estão ao vivo e para quem vai assistir depois gravado também, tá bom? Então, é isso. Logo, a gente vai fechar a data desse treinamento. Então, quem puder estar ao vivo, eu agradeço muito. Acho que vai ser muito proveitoso, tá bom? Queridos, que bom que vocês gostaram do material. Treinamento confirmado. Outra dúvida deixa eu ver, não subiu o sumário ainda do volume 1, logo vou subir, tá? O que eu faço quando eu altero um arquivo? Eu subo um novo arquivo. Então, do sumário, o que aconteceu? No volume 1, eu esqueci de colocar, né? Aquela correria, aquela coisa. Passou. Eu vou acrescentar, tá? E aí eu vou subir novos arquivos, e aí vocês recebem a notificação no e-mail, tá? Sempre dá uma olhada no e-mail. Quando você for baixar o material, se ele teve alguma alteração, alguma correção, acrescentei alguma coisa, eu mando para vocês de novo. Então, sempre no link vai estar o material mais atualizado, tá? Então, é isso. Quando você compra o material, você automaticamente vai receber qualquer atualização que ele tenha. Tá bom? Pedro, um beijo pra você, Pedro. A Larissa tá pedindo pra mandar. Querido. É isso, gente. Muito obrigada pela companhia. Tomei 2 horas do sábado de vocês só. Sábado de manhã. Mas eu acho que já deu para ter uma noção bem legal do que tem no material, de como vocês vão poder usar, né? Já tem material para bastante tempo, né? Não sei se vocês separaram. O primeiro volume, eu falei que ia ser entre 2 a 3 meses. Esse aqui tá um pouco maior. Aí vai da dinâmica de vocês, tá bom? O Arthur vai fazer em menos tempo do que poderia ser. Porque a gente precisa dar uma acelerada aí, que eu quero fechar esse segundo ano até um ano depois. Nós lançamos ali final de abril para maio. A minha ideia é essa, de fechar esse ciclo do segundo ano ali até o mês 5. Então, a gente vai fazendo um ritmo um pouquinho melhor. Isso vai variar de como vai estar o ritmo de vocês aí no acompanhamento da criança ou no próprio homeschool, tá bom? Já está liberado para venda. Outra coisa que vocês me perguntaram é se vai vender avulso. Eu vou fazer, já fiz inclusive, preciso só subir para a loja ainda, tá? O material de português, eu não sei se eu vou fazer o de matemática também. O de português com certeza. A gente vai fazer um combo, você vai poder comprar o 1 e o 2 juntos, só português, tá bom? Eu aviso nos stories assim que tiver pronto. Eu fiquei até tarde fazendo isso ontem, mas não consegui concluir. Assim que eu concluir, tiver na loja, aí vocês vão poder adquirir, tá bom? Aí quando tiver o 3, a gente vai mandar um e-mail só para quem tem esse combinho para adquirir o 3 avulso, e depois vai ser só, assim que sair o 3, vai ser o material completo. Então vai ser uma apostila só de português, uma só de matemática, uma de ciência, história e geografia, tá bom? O link com o treinamento tá com o material? Não, porque quem já adquiriu o treinamento não precisa adquirir de novo, né? É só do material. Eu vou olhar se
se o Daniel já colocou, só do treinamento. Para quem não comprou o treinamento e agora quer, quem comprar só o treinamento agora vai receber o treinamento completo do 1 e do 2, tá bom? De todas as matérias. Então é isso, eu vou confirmar se só o treinamento já tá lá liberado. Ok? Vai ter mais um volume do segundo ano, serão 3. Como esse ficou bem grandão, ele seria 2 juntos, tá bom? Mais ou menos isso. Só para agilizar, se é que eu posso dizer isso, né? Vocês me matam se eu falar isso. Mas ficaram como se fossem 2 juntos. Seriam 4 inicialmente, agora serão 3, tá bom? O 3 vai ser um pouquinho mais curto, já que esse foi mais extenso. E é isso, gente. Muito obrigada pela companhia, pelo feedback. Que bom que vocês gostaram. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nas perguntas, né? Pra ver se tem alguma coisa. Deixa eu ver, tem sim. Então, se a apostila de matemática tem um manual, não tem porque ela é muito didática essa, né? No princípio ali na Alegria da Matemática a gente fez um manual de aplicação. Aqui vai ser um pouquinho mais dinâmico. E como vocês já fizeram lá atrás, vocês já entenderam como funciona ali nos manipulativos e tudo mais. Mas vai ter o treinamento onde eu vou dar todas essas dicas, tá bom? De como fazer essas aplicações e como tirar possíveis dúvidas que possam surgir, né, no caminho. Minha filha está acabando a Alfa 4, qual a próxima apostila? É o volume 1 do segundo ano, tá? Terminei a alfabetização, você já concluiu a etapa que seria equivalente ao primeiro ano. Primeiro ano, ele é para alfabetização. Infelizmente, nós temos um primeiro ano no país que, no geral, metade das crianças, pelo menos, não são alfabetizadas nele. Passam para o segundo, para o terceiro, sem alfabetização concluída. Mas o que se espera é que o primeiro ano alfabetize a sala toda, tá? E aí, a partir do segundo, a gente trabalha em ganho de fluência e aperfeiçoamento da língua. Então, terminou a alfabetização, que é o Alfa 4, agora você vai trabalhar a fluência pelo material do segundo ano, você já pode começar, tá bom? As outras disciplinas vão sair na sequência, agora eu sento sobre elas, né, e levanto só quando estiverem prontas. E, enfim, eu não tô conseguindo manter um ritmo de produção que eu gostaria. Eu tô conseguindo manter um ritmo de horas maior do que eu conseguia, mas às vezes a produção fica mais prejudicada por alguns motivos, mas enfim. Mas ele já tá em andamento, não é um material que eu vou começar do zero, já ciência está quase pronto, eu preciso só fazer o aperfeiçoamento, tá bom? Quando estiver pronto eu falo aqui pra vocês, ok? Já comprei de olhos fechados. A Mônica é fora de série, é outro nível aqui de seguidor. É um material para o terceiro ano do ensino fundamental. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Depois que vocês saírem dessa live, vocês vão entrar lá, BNCC segundo ano. E aí vocês me falam o que é que tem lá. Não tem nada disso aqui, tá bom? Por quê? Porque é aquela coisa, né? A criança, né, ainda está em desenvolvimento da alfabetização. Se você está seguindo meu material, sua criança já está alfabetizada. Entende? Agora ela precisa de uma outra abordagem. Então, é esse material do segundo ano. Se você for fazer um comparativo, a criança vai aprender isso aqui lá para o quinto. Não precisa, no quinto ela vai estar dominando o que é um substantivo, adjetivo, artigo, numeral, particípio, advérbio, enfim. Há tempos, entende? Então, é um ritmo que eu acho que é o ideal, não que é o ritmo padrão, tá? Então, no terceiro ano a gente vai retomar esses, por exemplo, né, o de português. Vai retomar. O que é um substantivo? Só que agora a gente vai ver substantivo próprio e comum, que já vimos no volume 1, mas existe substantivo concreto, né? Uma coisa, isso aqui é uma fita, né? Existe substantivo abstrato, né? Que é o cheiro. O cheiro não existe sozinho, ele existe em alguma coisa. Isso é um abstrato, né? Uma coisa que precisa de outra para existir. E aí a gente vai aprofundar agora, desmembrando essas coisas todas. Entende? Então tem todo um vislumbre já de como vai ser o porvir. É isso, gente. Queridos, deixa eu ver. Onde eu encontro conteúdo de que se encaixe para minha filha? Gente, vamos lá. Os meus materiais vocês encontram a partir dos 2 anos, tá bom? Então, na loja você vai entrar lá e você vai ver lá. Material de 2 anos, de 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7, 8 anos, tá? Tem essa divisão lá. Mas lembre-se que, por exemplo, para você chegar no volume 2,
você precisaria ter passado pelo volume 1. Entende? Para você rever o substantivo, significa que você já viu o substantivo. Então, é uma sequência. Então, sempre se pergunte, minha filha já sabe isso? Às vezes está no 3º ano, mas poderia estar usando o material do 2º, porque aquilo não foi estudado ainda, ou não ficou muito claro, ou foi um exercício muito superficial, e a criança não aprendeu. Então, sempre parta do princípio do que a minha criança sabe, do que ela precisa melhorar, ou o que ela não sabe, ela precisa aprender, né? E aí você vai escolher o seu material nesse jeito. É mais difícil, Sabrina? É, porque dá trabalho para a mãe pensar, minha criança não sabe isso, né? Eu preciso voltar então nessa. Ou ela já sabe, eu posso avançar para a próxima. Esse material do 2º ano é para 7, 8 anos. Mas o meu filho de 6 já está alfabetizado, né? Já está lendo com fluência. Então você pode ir para ele. Você percebe? Dá mais trabalho, mas é a única maneira eficaz. Se você for classificar só pela idade, é o que a escola faz, ponto, acabou. Entende? A criança que sabe ler e a criança que não sabe ler no 3º ano, com 9 anos, vai para a mesma sala. Gente, a criança de 3º ano, ela podia estar aprendendo coisas muito mais avançadas se alfabetizada, mas se ela não está alfabetizada, ela precisa ser alfabetizada. Percebe que são a mesma idade, duas necessidades diferentes, né? Então, mães, senta lá, olha o conteúdo. Por isso que eu faço os vídeos, para vocês verem tudo por dentro. Por que que aquilo tá ali, o que que veio antes, o que que veio depois, tá bom? E na loja também tem o guia de orientações, que é gratuito. Abre lá, bota no carrinho, você vai receber o guia de orientações e lá tem como você estruturar a aula, o tempo de aula, o que que a criança de 2 anos estaria aprendendo, a de 3 anos estaria agora em qual fase, né? Já que passamos por isso, agora a gente começa tal. Tá tudo explicadinho lá no guia de orientações, tá bom? Tem na loja, link no perfil. Tá bom, gente? Queridos, eu vou deixá-los. Eu acho que soltar o currículo da família de trigo. Não entendi a sua pergunta, Cláudia. Deixa eu ver. Já comprei... Ah, essa pergunta é boa, Rafaela. Ó, já comprei o volume 1 e 2. Depois eu consigo comprar só o 3, porque eu falei o quê? Que quando chegar no material completo, vai ser um livro só de cada um, né? Mas quem já tem os outros vai receber um link para poder comprar só o 3. Tanto impresso quanto em PDF. Mas isso não vai mais estar disponível na loja, entende? Então você não vai entrar lá na loja e falar, eu queria só o 3, né? Não, vai ser agora o material do 2º ano completo, por matéria, aí você vai poder escolher o livro que você quer, completo. Mas para quem já foi adquirindo no processo que isso foi feito, vai ter sim a possibilidade de adquirir só o último volume avulso, tá bom? Não se preocupem. Outra coisa que eu queria falar, vocês sabem que quando eu soltei o volume 1, eu soltei junto também Ciências, História e Geografia, que nesse caso agora está ficando para depois. E que no combo ficava mais barato, né? Estou pensando nisso também. Então, qual que é a nossa proposta? Você que vai comprar agora português e matemática e depois Ciência, História e Geografia, vocês vão pagar o preço de combo no segundo. Então, a gente vai selecionar lá quem comprou, né, esse material de português e matemática e vocês vão receber por e-mail um cupom de desconto que te dá o valor no combo, tá bom? Não se preocupem e depois quando sair vai ficar mais caro pra mim. Pode comprar que eu garanto que vocês vão pagar o preço de promocional também de combo, tá bom? É isso, gente. De cupom agora de lançamento, gente do céu, vocês não têm noção que esse material, ele tá o dobro do anterior. Mas não subiu o dobro do preço, pode ficar bem tranquilo. Então já tá com um valor bem legal lá, tá bom? Queridos, um beijo pra vocês e vamos lá, porque agora vamos seguir com o nosso sábado e as crianças acabaram de chegar, bonitinhos. Beijo pra vocês, obrigada pela companhia, por tudo. Tchau, tchau.